A paz do Senhor, mulheres fortes em tempos difíceis. Hoje nós estamos no 12º episódio e eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural para você, mulher que está nos assistindo. Amém. Nesta tarde, nós temos uma convidada especial. Eu digo que todas as mulheres que o Senhor traz nesse episódio, têm um propósito. E eu estava lendo a história dela, estava vendo no Instagram a história dela, uma mulher de Deus, mãe, esposa, mentora, escritora, e eu creio que ela tem um testemunho sobrenatural para contar para nós nesta tarde. Seja bem-vinda, Maria Obrigada. Eduarda. O prazer é todo meu de estar aqui no podcast. Eu estou muito honrada pelo convite, por tudo aquilo que nós vamos viver. Gostaria de me apresentar, eu me chamo Maria Eduarda, mais conhecida como Duda Viana nas redes sociais. Sou mãe, sou empresária, sou mentora, mãe de 2 generais, Apolo Viana Costa e João Viana Costa. Temos a promessa de 6 filhos, o Senhor confiou para nós essa promessa de 6 filhos. Nós ainda baixamos só E dois, falta 4 ainda para a gente fazer o download do céu. Acreditamos que temos já os nossos filhos no céu. O Senhor confiou tanto para mim quanto para o meu esposo essa promessa dos 6 filhos, então a gente é muito privilegiado por isso. E sou, como eu falei, sou mãe, sou mentora, sou glória a esposa. Deus. Hoje nós lidero o maior clube do livro do estado de Mato Grosso. Hoje nós somos mais de 700 mulheres no clube do livro. Mulheres posicionadas em crescimento através da leitura de livros. Também lidero o movimento Mulheres em Oração. Somos mais de 7.000 mulheres todos os meses buscando conhecimento através da palavra, através das orações. E escritora, já lancei 2 livros, né? 20 anos de mentira, mais Mulher do Reino, são histórias que, a minha história mesmo, tudo aquilo que eu vivi e agora eu transmito para muitas mulheres e se tornei um canal de transformação mesmo. Não queria ser, mas o Senhor falou assim, é toda mulher que eu levanto, toda mulher que passa pelo tempos difíceis, ela acaba sendo esse testemunho vivo para transformação de outras mulheres. Então eu estou muito feliz de estar aqui com você, com essas Glória a mulheres. Deus. Maria Eduarda, fala para nós, como que foi a sensação quando você recebeu o convite do podcast Mulheres Fortes? Qual que foi assim, o que que você verdadeiramente falou: "Senhor, o que realmente vai ser lá?" Sim, eu confesso que de primeiro o sentimento que eu tive não foi empolgação, foi um Sim, temor. Não sim. medo, mas um temor. Porque toda visibilidade eu percebo que ela não é um palco, mas ela é uma responsabilidade espiritual. Então, tudo Verdade. que eu passei, tudo que você passou, tudo que cada mulher que sentou onde eu estou aqui agora passou, não foi para ter uma luz, um palco, mas sim um testemunho para transformar outras mulheres. Então, eu me senti muito privilegiada, muito honrada de ter essa oportunidade de transformar mulheres. Então, eu não estou aqui para falar palavras bonitas, eu não estou aqui para falar algo que vai te motivar, eu estou aqui para te ativar. Para tudo aquilo que eu vivi, eu tenho certeza que você vai ser muito ativada através daquilo que o Senhor fez na minha vida e tenho certeza que vai fazer na sua também. Amém. Maria Eduarda, fala pra gente um pouquinho da tua caminhada, né? Sim, Dá pra ver que ela é muito nova, como ela sim, disse, né? Ela tem 2 filhos, tem um sim, esposo, né? E carrega uma responsabilidade muito grande. E por muitas vezes nós deparamos com certa situação na nossa caminhada com Cristo, mesmo no nosso relacionamento, com o nosso familiar, na nossa casa, e nós não conseguimos romper, sabe? Nós travamos talvez um chamado espiritual. Conta um pouquinho pra gente, pra essa mulher que está nos assistindo, como é que foi para você ir para Cristo verdadeiramente, se entregar? Porque eu creio, aleluia, que ele foi o caminho, a verdade e a vida, sim, né? sim, Para você romper, em nome sim. de Jesus. O testemunho é muito grande, mas eu vou fazer o possível para ser bem breve e ser bem objetiva também com todas vocês que estão nos assistindo. Como eu falei, eu não estou aqui para falar só palavras bonitas, é Sim, testemunho real, sabe? Então, a minha trajetória, eu tenho apenas 25 anos, muito nova na idade, mas muito madura na fé. O Senhor me espremeu desde muito cedo. Então, eu sou filha da Fernanda e do Everton, né? 2 pessoas que se amavam muito, mas chegou um ponto que decidiram se separar. Meu pai foi uma pessoa viciada em drogas, então com 2 anos eles romperam sim, e a minha mãe teve um filho. A gente carregava muitas maldições na família. Acredito que cada mulher que está aqui, ela vem com muitas maldições hereditárias. Hoje a maldição hereditária, ela está entranhada nas famílias mesmo, né? Muitas mulheres não estão tendo força para quebrar sim. essas maldições. Então, hoje você vai quebrar essa maldição na Glória a sua vida em nome Deus. do Senhor Jesus. E a gente carregava muito isso. Então, a minha família é muita mulher
E sempre com aquele padrão, pais de filho diferente, nenhum casamento era bem sucedido, toda mulher que se envolvia, ela terminava, todo filho era de pais diferentes, não tinha Sim. uma família sólida. Então, assim como eu, assim como meu esposo, nós não tínhamos referências de família. Hoje, meu maior testemunho é família. Então, a restauração que eu tive com a minha família, ela é muito real, mas eu não tive isso. Não foi assim para sempre. Eu não tive um pai presente. Eu tenho um irmão com síndrome de Down, que hoje ele é, assim, o xodó da família. Mas nem sempre foi assim. O pai dele abandonou ele no corredor do hospital, quando descobriu que tinha síndrome de Down. Naquele momento eu tinha 2 anos, o meu pai já não era presente, então a figura paterna já não existia na minha vida, na minha família. E naquele momento que o pai dele foi embora e abandonou, eu tive um segundo abandono, porque automaticamente com o meu pai ausente, a minha mãe precisava ficar em hospital com o meu irmão. Então, assim, ele nasceu com 3 sopros no coração, era dia e noite no hospital, minha mãe ficava meses e meses, meu irmão ficava em UTI. E naquele momento eu ficava com quem dava, parente, vizinho, porque não tinha o pai, a gente Sim. ficava com quem dava. Então, a mancha e a cicatriz de abandono dentro de mim, ela cresceu desde pequena. Então, eu fui uma pessoa que eu achava que eu não era merecedora, eu achava que homem não prestava, eu Meu achava que eu não Deus. poderia depender de homem para nada. Na minha cabeça, eu tinha que ser uma mulher forte, mas não forte como o Senhor queria que eu fosse, e sim forte como o mundo vendia. E hoje eu estou aqui para falar que essa força que você conhece não é a verdadeira força da mulher. Meu A verdadeira Deus. força da mulher, está dentro de nós, não a que o mundo prega. Você não tem que ser forte, você não tem que dar conta de tudo, você não tem que sustentar a sua casa sozinha. Existe, o Senhor tem um homem para você, assim como o meu está aqui assistindo, assim como o meu lutou por mim e me mostrou uma realidade diferente daquilo que eu vivia. Então, a gente começou nesse processo, sabe, de quebras de padrões familiares. Então, um dos meus maiores padrões familiares da minha família era esse. Homem não presta, você não vai depender de homem, você nasceu para ser autônoma, ter uma profissão exemplar e não depender. E eu não tinha uma referência. Meu pai não era a pessoa que me dava essa referência. Sim. Né? E eu não tinha ninguém ao redor que poderia me dar uma referência de pai, de segurança, de proteção. Então, a gente meio que nasceu assim, com essa cicatriz de abandono muito grande, sabe? E eu tinha um bloqueio com Deus. É até engraçado falar isso, porque a minha bisavó, Natalina, que faleceu, ela era a pessoa que levou a gente para conhecer um Deus na teoria, nunca na prática. Foi importante, foi uma semente que foi plantada, eu reconheço, mas eu nunca consegui ter uma experiência real com o Senhor. Eu não consegui falar, Senhor, eu quero te conhecer através da minha experiência, Sim. não do que são vendido, não o que é. Eu conheci um Deus que eu não poderia errar, eu conheci um Deus que me culpava e tinha é, essa. Eu não tinha um temor verdadeiro por Senhor, eu tinha medo. E medo é muito diferente de temor. Então eu tinha um medo tremendo do Senhor e isso me afastava. E quando a gente entende que o medo, ele nos afasta e o temor nos aproxima, muda tudo. É verdade. Então a minha avó falava assim, eu nasci numa família católica e aí minha bisavó falava assim, ó, se você for para catequese, você vai poder brincar. Se você for para missa no domingo, a gente passa na feira depois. Então eu comecei a buscar a Deus por causa da recompensa que eu ganhava depois. Até o momento em que eu cresci e comecei a me dar as minhas próprias recompensas. Então eu comecei a não buscar mais o Senhor. Nem pela teoria, eu comecei a ficar distante. Porque as minhas marcas de cicatrizes as minhas cicatrizes de rejeição e de medo me fez com que eu ficasse uma pessoa muito fria. E aí, até isso que eu queria trazer para o podcast aqui, que existe 5 níveis de identidade. Sim. E se nós não entendermos isso, não tem como a gente avançar e não tem como você, mulher, se transformar realmente. Eu vou falar breve delas. Sim. A primeira é aquela que está no nosso DNA. Lá em Gênesis 1:26 está escrito que nós somos imagem e semelhança do Senhor, nascemos para governar, para prosperar sobre todas as coisas. Essa é a nossa identidade principal. Você tem, eu tenho, todos nós aqui temos. Por mais que nós somos imagem e semelhança do Sim. Criador, mas cada um carrega o seu DNA. Isso é Você nasceu para verdade. algo, eu nasci para algo, você tem um povo, como cada um que tem aqui nessa sala e que está assistindo a gente tem um povo. Sim. Então o Senhor não levantou só você e sua casa, ele levantou um povo. Todas essas mulheres que estão assistindo foi pelo você, pelo seu posicionamento. Sim. Senão elas não estariam ali, sabe? É Então, senão esse verdade. podcast não existiria. Então essa é a primeira identidade. A segunda é quem os seus pais falaram que você é. Vamos pegar do início. A gente nasce em imagem e semelhança do Criador, só que você vai para um lar. E esse lar tem um pai e uma mãe. Se é funcional, se é tradicional ou não, a gente não sabe. Mas você vai ter identidade daquele lar. O terceiro é o país que você nasce.
Por exemplo, a gente nasceu no Brasil, existe a cultura brasileira, o jeitinho brasileiro, o futebol, o carnaval, isso já está entrado na cultura. Basta Sim. você querer seguir ou não, mas você já nasceu nessa cultura. Muitas pessoas pegam essa identidade 3 e vivem ela. Acha que é só futebol, acha que é só isso. Existem potestagens em todo o mundo. O Brasil carrega muitas. É Muita verdade. prostituição, entre outras. Então, muitas pessoas acabam vivendo isso e colocando isso para si. A quarta é quem você se vê, como você se vê. Depois de você nascer, depois dos seus pais, depois do Brasil, do país que você nasce, como você se vê. Como você se vê vai formar uma identidade também. As suas escolhas, com quem você anda, a ambiência que você frequenta. E a quinta é como as pessoas te vê. Isso também interfere na sua identidade. Então, hoje, eu percebo, liderando mulheres, que esses cinco pilares estão invertido. Em vez das mulheres pegarem quem o Senhor falou e viver isso como verdade absoluta, não como uma verdade relativa. Tem diferença. Quando você vive como isso, como uma verdade absoluta na sua vida, você ressignifica com seus pais, você não aceita mais, se for uma família que você entende que não quer repetir aquilo, você ressignifica. Através de inúmeras coisas, conhecimento te liberta. Então, você está aqui hoje para te libertar e para dar um novo significado na sua vida. Sim. Então, quando você entende que o que os seus pais te deram é o melhor que eles tinham, então as pessoas elas não sabem honrar os pais. Elas acabam achando que tem que aceitar. Eu já tive experiência com mulheres que foram abusadas pelo próprio pai e não conseguem perdoar. E aí é onde a gente fala, não é para você aceitar isso, é para você entender que ele deu o melhor que ele tinha. Perdoa e segue sua vida, né? Você não vai conviver com seu pai, mas perdoa porque muito da sua prosperidade é crescer, não é só sobre É. dinheiro. Depende disso. Talvez você não tenha um casamento que você deseja por não perdoar. Talvez os seus filhos não são os filhos que seguem o caminho do Senhor, porque existe mágoa dentro de você e que você vai passar para os seus filhos. Sabe, é nítido. Hoje a gente tem um treinamento com os nossos filhos totalmente diferente. Totalmente. Então, só para fechar da identidade, você ressignifica com seus pais, honra eles, entenda aquilo que eles te deram foi o melhor e segue para frente. No Brasil, no país que você mora, se você está assistindo a gente de outros países, entenda o que você quer, que faz sentido para o seu propósito, pega e descarta. O arroz e o feijão, você não vai achar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles vendem isso como restaurante brasileiro, porque é uma cultura do Brasil. Lá é outro tipo de alimentação, é outra cultura. No Mato Grosso tem a cultura do Mato Grosso e, por exemplo, eu sou paranaense, eu nasci no Paraná. Muita cultura do Paraná eu ainda trago, por exemplo, comer muita farinha, isso é uma cultura do Paraná. Sim. Aqui em Cuiabá já não é tanto assim. Então, você tem que ver o que vai fazer sentido para você, para o seu crescimento. E a quarta, você vai ter que se alinhar a quarta como você se vê, como o Criador te vê. Essas duas têm que andar muito alinhadas. Não basta só o Senhor declarar na palavra quem você é, mas se você não se vê. Então, isso precisa estar alinhado. E a quinta, gente, desculpa, mas você tem que dar a mínima para que as pessoas falam de você. Hoje as mulheres invertem, elas pegam o que as pessoas falam, injeta isso dentro de si, pega a cultura do Brasil, pega o que os pais e a última pega o que o Senhor. E aí os ruídos está tão grande que não consegue entender aquilo que o Senhor quer. Então, assim como José, ele governou sobre todos os lugares, essa é a nossa identidade, é o nosso propósito. Você vai governar onde você estiver. Independente de estiver numa prisão ou não, e se você tiver em tempos difíceis, governa. Essa é a chave para qualquer, sabe, qualquer posicionamento seu é o governo. Meu Deus, mulheres, eu tô impactada. Sim. Eu ainda tinha comentado que lá e falei, meu Deus, ela tem uma sabedoria, sabe? Tão natural, flui tão natural, que isso é de Deus, é Amém. dom de Deus, sabe? E isso eu digo que o Senhor dá para poucos. Sabe por quê? Que o Senhor dá para poucos, porque o Senhor conhece o coração. Sim. E ele sabe a intenção. Então, se ele entregou essa semente sobre a tua vida, é algo que vai, sabe, alcançar milhares de mulheres. Amém. Sabe? Eu tô aqui impactada. Amém. Sabe? Tão pouquinho. E ela falou algo que muitas de nós, eu digo nós, porque eu me coloco também. Muitas de nós, por muitas vezes, nós queremos romper, mas nós não conseguimos identificar nossa identidade. Sabe? Nós não queremos sair daquele aprisionamento, daquela depressão. Ela contou um pouquinho da história dela, que ela sofreu abandono, muitas vezes angústia, sofrimento,
sabe? Sozinha, Sim. muitas vezes, mas isso não causou sofrimento a ponto dela enterrar aquilo que Deus tinha para ela. É isso que eu quero que você entenda, mulher. Mulher fortes em tempos difíceis não é só nós sermos fortes, não. O Senhor está dizendo esta tarde que nós precisamos nos identificar como verdadeiras mulheres que pode chorar sim, pode, no momento que nós estamos angustiadas, aflitas, falar, Senhor, me ajuda, me socorre, mas nós não podemos parar. Sabe? Nós não podemos parar. E eu vi aqui na Maria do 25 anos, meu Deus, que isso? Quem você carrega? Sabe? É de Deus, é algo sobrenatural, mulher. Eu estou aqui com os meus olhos cheios de lágrimas, porque eu sei que o Senhor está levantando uma geração que verdadeiramente vai ser boca de Deus para as nações e vai resgatar muitas mulheres que estão aprisionadas. Ah, meu Deus. Maria Eduarda, conta agora pra gente um pouquinho, né, do seu trabalho com essas mulheres, né? Você disse que faz mentoria, né? Eu vi aqui que você já lançou 2 livros, né? Sim. É isso, ó, 20 anos de mentira, inclusive esse aqui é o meu. Conta um pouquinho como é lidar com essas mulheres, porque vai chegar mulheres de todo tipo, né? Mulheres que verdadeiramente não quer sair daquele cenário, sabe? Ela não quer, ela já acostumou com aquele cenário, ela já acostumou com aquela situação e ela sempre vai depender de alguém para poder levantar. E eu creio, aleluias, que você tem sido levantada para levantar essas mulheres, para elas saber que Deus está à frente de tudo, mas ela consegue romper, ela consegue avançar se verdadeiramente ela entender que ela precisa ter uma identidade em Cristo Jesus. Conta um pouquinho para nós. Sim. Eu vou fechar só o que eu falei do meu testemunho para não ficar aberto. Sim. Mas com tudo que eu passei, com toda a rejeição, com todo o abandono, eu cresci com essa mulher amargurada. Eu cresci achando que eu ia ser só mais uma mulher. Eu já tinha clareza. Desde onde eu tinha clareza de que eu ia ser uma mulher. Olha como que a nossa cabeça nos leva a lugares muito obscuros quando a gente não tem identidade ativada. Com tudo que eu passei, vendo a minha avó, minha bisavó, a minha mãe sofrer com homens, eu tinha clareza. Eu já estava convicta na minha vida que eu ia ter filhos de pai diferente, que eu ia ser uma funcionária de um mercado lá na minha cidade. Já estava assim, que ia ser caixa de lá e que estava tudo certo. E naquele momento, para você ter uma ideia, a cicatriz do abandono, de rejeição, gera feridas em nós que a gente não só se machuca, a gente machuca todo mundo que a gente se encontra. Assim como nós, quando conhecemos a palavra, a gente se torna um rio na vida de cada pessoa que conecta através da gente, assim é as nossas feridas também. E eu era uma mulher que machucava todo mundo. Eu passava por cima de todo mundo para conseguir o que eu queria. Eu sempre influenciei pessoas, só que antes era pro errado. Antes era para seguir aquilo que eu queria, sempre para me beneficiar no final. E o Senhor me tratou muito sobre isso, né? Então, a gente veio para Cuiabá, que a gente morava no Paraná. Eu acho que eu nunca falei isso assim tão aberto, mas a gente veio para cá porque minha mãe já estava com vergonha de tudo aquilo que eu já tinha feito na cidade. Porque não foi fácil, sabe? Sim. Eu queria chamar a atenção dela a todo custo. Eu queria me sentir amada a todo custo. E é isso que o abandono e a rejeição faz. Você começa a se tornar uma vítima, você começa a se tornar uma mulher amargurada e você começa a destruir por onde você passa. E assim eu era. Então eu queria chamar a atenção da minha mãe por inúmeras coisas. E aí ela falou assim, nessa cidade, nesse interior, ela não vai ter futuro. Então eu vou levar ela para um lugar onde as portas são mais abertas. Foi muito sábia minha mãe, porque eu conheci meu esposo aqui. Então, a gente veio pra cá, eu tinha 11, 10 anos. Então, eu sempre amadureci muito cedo, porque meu irmão se digital, eu tinha que ficar com ele em casa, enquanto ela trabalhava, a gente não tinha ninguém. Então, assim, eu tomei um posto na minha vida que eu não queria. Sim. A minha infância, ela foi muito tirada. Hoje, eu vejo que faz parte do processo em que o Senhor me colocou. Mas falar para uma criança, eu queria brincar. Eu queria me divertir. E a minha mãe sempre falou algo que, quando a gente teve esse processo de perdão uma para outra, Sim. eu falei para ela, eu falei assim, a senhora me tirou e me colocou uma responsabilidade que não era minha. Isso me machucou e isso me moldou em inúmeras coisas.
Minha mãe tinha uma fala que era assim: aonde não cabe você, não cabe seu irmão. E por muito tempo eu me limitei a isso, porque eu não tinha síndrome de Down. Tinha lugares que eu poderia ir. E ela Sim. não, ela me limitava por medo, por tudo que ela passava. Então isso gerou em mim muitas coisas, sabe, Leidiane? E que eu falo que o testemunho, o ministério, ele foi ativado não porque eu quis. Foi porque a minha transformação, ela era tão visível para as pessoas que me Sim. acompanhavam, que as pessoas começaram a falar: Duda, o que aconteceu? Por que você mudou? E Uhum. aí começou nisso, quando eu parei de beber, quando eu parei de fazer as coisas Sim. que eu fazia. E tudo foi pra... Eu nunca tive o desejo no meu coração de levar isso para mais mulheres. Eu só queria Sim. me salvar. Eu só não queria repetir mais ciclos, eu queria me transformar. Quando eu parei de beber, quando eu parei de fazer as coisas que eu fazia, e aí a gente veio para Cuiabá e eu conheci meu esposo, conheci ele na Copa do Mundo de 2014, no meio de festa, no meio de bebida, no meio de drogas. Era aquela nossa realidade. Sim. E eu já estava conformada que a realidade que eu ia ter já estava definida. E isso é muito forte, porque quando a gente fala de identidade, quando a gente não identifica essas 5, a gente entende e a gente já tem um pré-script da nossa vida. E é aí que está o perigo, porque muitas mulheres hoje não conseguem ter a mudança que precisa por acreditar Verdade. naquilo que ela cresceu a vida toda. Elas constroem a realidade e o futuro dela em cima das dores e em cima das cicatrizes. E eu, como eu falei, eu já estava com a minha pré-definição de vida do fim, já estava ok. Mal eu sabia que o que o Senhor tem para fazer, né? Que não é nem o começo de tudo. Mas eu conheci meu esposo no meio de festa. Ele também não tinha nenhum vínculo religioso, Sim. não tinha nenhum vínculo cristão, vamos dizer assim. Ele conheceu Jesus através das dores dele também. Eu tenho certeza, se você pudesse entender o testemunho dele, vocês iam ficar impactados, porque aqui na minha casa foi ele que orou, foi ele que levantou primeiro. E aí Eita. começou todo o processo. Ele já estava nesse mundo de festa há muito tempo e eu entrei na vida dele. E eu entrei de cabeça, eu queria conhecer tudo, experimentar tudo, Tudo. viver tudo. Tudo que eu não tinha no interior, eu queria viver aqui. E ele falou assim: eu não vou deixar ela passar por aquilo que eu já passei. Porque ele já tinha uns KMs rodado nesse mundo. E ele estava saindo desse Sim. mundo. Então, para você ver como que o Espírito Santo age, muitas vezes a mulher acha que precisa estar numa igreja de 4 paredes para ser tocada. Muitas vezes a mulher acha que precisa ter um conhecimento religioso ou até bíblico para o Senhor falar. E não, mulher. Se o Senhor ele vai te usar como você está, na sua dor ou não, o Senhor vai te pegar como você estiver. Pegou meu esposo e ele acreditou em mim. Ele sempre, em Glória a nossas Deus. conversas, ele falava: eu vejo seu coração. Toda conversa que a gente tem, a gente fala que é conversa de alma. Ele fala que o meu coração, tudo que eu vivo hoje, não é novidade para ele, porque ele já via. Sabe? Ele que me tirou do inferno. E aí, naquele momento, na oração, ele sempre mandava. A gente estava separado e por 2 anos, 3 anos, ele mandava assim: todo dia no Messenger, estou orando por você, 3 horas da manhã. E muitas Eita. vezes eu em festa, muitas vezes a gente distante e ele: estou orando por você, estou orando por você. E aí teve um dia que ele mandou um áudio e falou: eu estou te tirando do inferno e eu não tirei só você. Eu tirei os nossos 6 filhos. Oh, E meu naquele momento ele teve Deus. a revelação dos 6 filhos. E aí eu falei: 6 filhos, né? Como que eu vou ter 6 filhos? Porque quando a pessoa fala que não quer ter filho, é que ela se acha tão ruim. Ela se acha que não é merecedora. A vida dela é tão ruim que ela não quer colocar mais filhos no mundo. E eu tinha essa perspectiva sobre a minha vida. E quando meu esposo falou isso, eu falei: Senhor, tem alguma coisa de errada com esse cara? Por que ele tá lutando por mim? O que, que ele viu em mim? Sabe? E aí começou. Eu comecei, entrei no banco, eu era bancária. Sim. Então eu cresci, ingressei no banco aos meus 17 anos. Achava que eu tinha que ter uma profissão de orgulho. Achava que eu tinha que dar orgulho para os meus pais através da profissão, ser essa mulher dependente. Tentei fazer odontologia, não consegui porque era muito cara. Tentei inúmeros cursos, consegui entrar na área do banco. Fui gerente mais nova, consegui, era muito esforçada nessa área. E quando eu estava no ápice da minha carreira, no ápice mesmo, construindo todos aquilo, sonho de qualquer garota, carro próprio, Sim. já estava construindo tudo. Foi aonde eu falo que muitas pessoas vão ao Senhor na dificuldade. Eu não fui assim. Eu estava na melhor fase para o mundo, mas vazia por dentro. Meu Eu estava na Deus. melhor fase, onde todas as pessoas falavam: é aí que eu quero chegar profissionalmente, mas estava vazia por dentro. E aí entra algo: muitas mulheres pregam o sucesso financeiro, mas não entende que isso depende da família que você tem dentro da sua casa.
Não adianta. A gente vê a nossa família hoje como a indústria da felicidade. E é ali onde Glória a sai tudo. Deus. Então não adianta. Meu esposo não vai ter sucesso. Eu não vou ter sucesso se ali não estiver bem. A gente não vai ser pessoas para seguir referência se ali não estiver bem. A nossa casa é a base. Tem uma Aleluia, oração que meu Jesus. esposo fez que eu falo, amor, você fez essa oração e agora a gente realmente vive ela, que é, Senhor, não deixe que a gente não fale aquilo que a gente vive. A gente precisa viver para falar. E Aleluia. isso o Senhor tem colocado a gente em muitas coisas. Só que isso mostra, e até a mulher que está assistindo, você acha que a sua dificuldade é para você parar, mas isso é para te levar para um próximo nível. Entende que o Senhor não levanta só você, Ele vai levantar um povo através de você. E esse povo, cada dificuldade que você tem, você sai dela, isso é um know-how para você atingir mais pessoas. Então, o fato de eu não beber, o fato... A gente já passou por traição, a gente já passou por muita coisa no nosso casamento. Por isso que hoje o nosso maior testemunho é a família, não tem outra coisa, é a família. A gente empreende junto, a gente treina os nossos filhos juntos, a gente tem o desejo dos 6, mas a gente tem 2 e a gente treina eles diferente, pastora. A gente não Glória cria a filho, a gente Deus. treina os nossos filhos. E para fechar sobre o testemunho, sobre o ministério, tudo começou assim. A gente buscando a nossa transformação pessoal, só que quando o Senhor nos enche, é tão grande que o copo transborda. E as pessoas começaram a perguntar, Duda, por que você não bebe mais? Por que você frequenta isso? Como você vai buscar ao Senhor? E a minha mensagem da minha família é muito clara, é através da simplicidade. Você não vai ver religiosidade, você não vai ver palavras bonitas, é a simplicidade do coração. A gente fala todos os dias, lava o seu coração para que o Senhor fale com você. É a fonte mais pura que Ele vai ter através de você. E aí começou assim. E aí teve um movimento que foi onde cresceu muito. A gente já fazia, a gente tem uma imersão Mulheres do Reino, Sim. que a gente começou, já estamos vamos para a nossa 4ª edição. Hoje ela compõe 380 mulheres. A nossa última foi com 380 mulheres, uma imersão presencial. E começou ali, nesse movimento. Vamos fazer uma imersão, vamos transbordar a nossa família, vamos compartilhar como a gente saiu, como a gente passou por traição, como a gente se restaurou para ajudar outras mulheres. E tomou uma proporção muito grande, aí veio o Clube do Livro, aí veio tudo. A gente começou a compartilhar um pouco da nossa vida nos stories. E isso começou a crescer muito, porque a gente de fato pregava o que vivia. Então as pessoas queriam entender como é possível, sim, eu ter uma vida verdadeira, ter uma vida real, não perfeita, mas uma vida que você consegue sim buscar o Senhor de uma maneira Sim. pura. E aí aí veio um determinado tempo na construção da nossa empresa. A gente construiu uma empresa totalmente do zero, que é a plataforma hoje, sem financeiro nenhum, mas acreditando na palavra que o Senhor colocou no nosso coração. A gente é muito obediente. Se o Senhor colocou algo, a gente vai cumprir esse algo até o final. E o Senhor entregou para o meu esposo, vamos construir a plataforma, vamos. Ele também é mentor, e ele dava mentoria no fundo de uma lavanderia emprestada. Então, assim, para você ver como que era. E na imersão Mulheres do Reino, no momento da oração, ele falou, Senhor, se o Senhor me dá uma metralhadora do reino, um lugar onde eu posso levar essas mulheres, essas pessoas, né? E salvar essas vidas, eu vou se tornar esse canal puro entre eu e essas pessoas. E aí, um ano depois, a gente estava com a plataforma pronta. Glória a Deus. E aí, ali é um lugar onde acontece tudo. E nesse momento de obra, ele estava passando por muita coisa. Eu falei, eu vou orar por ele. E eu falei assim, gente, por que não abrir isso para mais pessoas, né? E aí foi onde eu fiz um vídeo, em casa mesmo, orando por ele às 3 horas da manhã, que foi onde viralizou. E todo mundo, eu quero participar, eu quero fazer. E até então não tinha aberto. Era só mesmo para as pessoas fechadas ao nosso redor, da mentoria. E aí tomou uma proporção gigante. E aí hoje a gente tem a comunidade, todos os meses nós intercedemos. Mas a mensagem ali é muito clara, é a simplicidade. Eu não quero que você terceiriza, sabe? Você que está assistindo aqui, não é para você terceirizar a sua busca pelo Senhor, é para você viver, sabe? Vai com Ele sem máscara, se expõe para Ele, que você vai ter essa experiência. E é isso que a gente fala para todas as mulheres que nos acompanham. Gente, que lindo. Olha só, por isso que eu creio que Deus falou sobre o coração dela, né? Porque sabe o que me chama a atenção em tudo isso que a Maria Eduarda compartilhou conosco nesta tarde? É que ela disse assim que tudo começou uma simplicidade, sabe? Pegou o telefone, foi no Instagram e ali não teve nada de muita, sabe? Muita preparação, não, foi espontâneo. Sim. Sabe o que eu vejo isso? É algo que Deus já estava
te preparando, sabe? Sim. É naquele momento ali, naquele momento de oração, naquele momento que você estava ali, porque eu sempre digo, ninguém, quando as pessoas observam a tua caminhada hoje, né? Acompanha você pelo Instagram, mas não sabe da tua história. Sim. Vê o momento, mas não sabe as lágrimas, não sabe quantas noites sem dormir, Sim. não sabe quantos sofrimentos você passou, para hoje você estar ajudando outras mulheres. Sim. Então, as pessoas olham, eu quero ser também, eu quero fazer também. Sim. Sabe? Acha que assim não é. Não. Entenda uma coisa, mulher. Não é. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para ela é para ela. Meu Deus, sabe? Nós precisamos entender isso. O que Deus tem para ela é para ela. E eu estou impactada com aquilo que eu estou vendo aqui. Porque é 25 anos. Sabe? Quantas jovens, eu digo jovem, 25 anos, sabe? Estão aí no mundo, estão fazendo desejo da carne. Como ela disse, eu estava no meu melhor momento, Sim. financeiramente. Mas e depois a gente vazia ficou no por pior dentro. momento. E interessante é que ela tinha a escolha, né, Maria Eduarda, Sim. de continuar no mundo, continuar buscando as coisas, né, financeiras, mas ela tinha um vazio, Sim. né? E por muitas vezes nós estamos nesse cenário, sabe? Nós queremos alcançar o mundo, Sim. sabe? Tudo que o mundo oferece. Mas quando nós chegamos em casa, casamento destruído, filho nas drogas, o cenário familiar está destruído. Mas eu uso o Instagram e digo que está tudo bem. É isso. Para mostrar para as pessoas que eu estou bem. É. Mas eu creio que o que ela carrega, o que a família dela carrega, é algo lá no secreto. Porque quando ela disse, a minha família tem que estar bem, sabe? Você disse, porque seu ministério começa lá. Sim. Com seus filhos, com seu esposo, sabe? Então, assim, eu creio assim que é isso que Deus, sabe, entregou para vocês. É isso que Deus entregou na mão de vocês. Família. Eu amo isso. Lá no nosso ministério, a gente zela muito pela família, sabe? É pelos filhos, pelo casamento, porque eu falo que aí é o primeiro ministério, porque se lá tá bem, tudo vai bem. E a família, ela é algo que veio lá na eternidade. Né? Deus, ele poderia ter mandado o seu filho de inúmeras maneiras, mas escolheu através da família. Então, a família, ela representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é Deus, Sim. Jesus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E cada um na família tem um papel, né? Então, a gente fala aqui de representação, não que é igual. Mas o meu esposo, ele representa Deus na nossa casa. Eu represento o Espírito Santo. E os meus filhos representam Jesus através dos comportamentos, dos atos. A gente está treinando nosso filho para seguir, assim como Jesus seguiu. Salvar almas, a gente olha para os nossos filhos, a gente vê cada um com uma mensagem muito clara. O Apolo tem apenas 3 anos, ele tem uma sensibilidade espiritual gigantesca. Se ele chegar aqui, esse dia a gente foi almoçar e ele estava muito irritado. E era um almoço que tinha famílias que não, parentes que não se dão bem, sabe? Vou arrumar parentes, porque família é você, seu esposo e seus filhos, o resto agora é tudo parente. Então, tinha parentes e eles estavam num clima muito pesado. E o Apolo, ele tem uma sensibilidade espiritual muito grande. Ele ficou muito irritado ali, a gente não conseguia entender. Então, a gente que já treina os nossos filhos pro reino, a gente entendeu e falou assim, amor, não é o momento da gente brigar com ele. É o momento da gente acolher e depois entender e conseguir fazer com que ele treine isso. Então, a gente entende que quando a gente tem escolha, é muito mais difícil a gente seguir ao Senhor. Porque quando a gente está na dor, a única opção que você tem é você ir. Como muitas pessoas vão para o Senhor na dor. Mas quando a gente tem uma escolha, eu vou ou não vou? Qual é o maior peso para mim agora? Porque eu não tinha uma experiência real com o Senhor ali ainda. Eu decidi ter. É diferente. Então, antes de você pecar, antes do pecado, tem a caída, a queda. Você não peca para cair. Primeiro você cai para pecar. É diferente. Então, você vai fazendo as coisas aos poucos, até chegar ao pecado. Então, você vai caindo aqui, caindo ali, até chegar no pecado maior. Então, isso tem uma diferença muito grande. E as pessoas acham que vai pecar
para depois cair. E não, mulheres. Normalmente é nos erros do dia a dia que você vai caindo até chegar no pecado que vai te afastar do Senhor. E volto a falar, todo pecado que você acha que tem, assim como eu achava que eu tinha, ele me mostrou quanto eu precisava do Senhor, não quanto eu não precisava. Então, todo pecado que nós temos, Leidiane, é para nos aproximar do Senhor. É para mostrar, Senhor, eu não consigo sozinha. Eu não consigo. Sabe, Senhor, eu não consigo. Me mostra, me revela. Nós, mulheres, eu vou falar algo aqui muito provocador para muitas mulheres que estão assistindo. E é muito forte. Mas talvez não. A prosperidade da sua casa está nas suas mãos. Muitas mulheres não entendem o poder que nós temos na vida dos nossos maridos. Ah, Duda, eu não tenho marido. O Senhor vai preparar um marido para você, porque ele é o maior patrocinador em família. Mas você que tem agora, falando para o nicho bem específico nessa parte, a maior influência da prosperidade da sua casa depende de você. Porque nós, assim como lá em Provérbios fala, nós multiplicamos a riqueza. E muitas mulheres acham que o dinheiro vai vir, tipo assim, que você vai ir e vai ser a provedora. Não. O seu esposo vai trazer até você, ele é o provedor. E com a sabedoria, com o Senhor, com os frutos do Espírito Santo, você vai ajudar ele a multiplicar. E seja multiplicar em qualquer hábito. Hoje, a minha escolha foi abdicar do meu trabalho para ficar em casa. É uma coisa que eu escolhi. Ah, Duda, você acha errado trabalhar? Não. Eu acho errado você ser desobediente. O que o Senhor está falando com você? Você pode trabalhar, você pode ganhar um mundo, só não perca o governo da sua casa. Você precisa saber. Você precisa saber onde tem um arroz, sabe? Você precisa saber onde está a roupa dos seus filhos. Não tudo as empregadas, não tudo as ajudantes, porque normalmente quem ganha o mundo não sabe onde está a roupa do próprio filho dentro de casa. Então ela perde o governo. E nós não podemos perder o governo da nossa casa. Então, se o seu chamado é trabalhar fora, mulher, vá, ganhe o mundo, mas não perca a sua casa. Tem o governo da sua casa, entenda, sabe? Então, ai, o que foi, amor? Você tá me deixando nervosa? Aquela parte que você pegou de falar dos pecados, quanto ela é invertida, que o seu pecado, na verdade, é a sua maior intimidade com Deus. É que é muito assunto, gente. Nossa, por isso que eu falo. Nós temos 10 minutos. 10 minutos, então vamos ultrapassando 7. Os nossos papos. É, só essa aí fecha, então. Então vai. Vamos. Amor, não é. É que ela gostou. Ele gostou. É muita coisa, meu Deus. É que... Gente, eu tô impactada com ela. Você viu aí o que eu falei? Falei assim, gente, eu olhei pra ela, você tem uma sabedoria do alto. Não, e eu quero alugar ela por meia hora. Mas, ó... Não, o senhor me empresta, o senhor orou. Mas, deixa eu falar, então, pra entender agora. Ah, tá. Então, pegando isso sobre a queda e sobre o pecado, eu queria falar algo agora especificamente pra todos que estão nos assistindo. Todo pecado que você tem é um sinal do grande propósito que o Senhor tem pra você. Porque a Duda influenciava pro mal, hoje eu influencio pro bem. A Duda bebia, a Duda estava em festa, hoje eu faço eventos que edificam o reino. Então, todo pecado que você tem, todo pecado, seja ele menor ou menor, ele é o inverso do seu propósito. Duda, não sei qual é o meu propósito. Essa é uma das maiores perguntas que eu recebo no meu Instagram. E o seu propósito é justamente aquilo que você cai. É para isso que o Senhor tem te levantado. Então, se você está passando por uma área totalmente de destruição na sua família, saiba que você vai levantar muitas famílias através da sua. Se os seus filhos estão na droga, aguenta firme, luta por ele, ora por ele, que a restauração dele, você vai salvar muitas e muitas mães e filhos que estão nessa situação. Então, o seu propósito, ele é a sua dor, seu pecado, é o inverso do seu pecado. Então, isso é muito poderoso, mulher. E a gente não recebe nada, a gente faz por amor. Eu com meu esposo somos igual a vocês, família, a gente tem 2 filhas, meu esposo trabalha. E eu sou bacharel em Direito e eu abandonei, né, para servir o reino. E por muitas vezes eu colocava, tenho lá no meu caderno, falei, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso, sabe? E eu falava assim, Senhor, ia lá, engavetava e orava para a vida de outras pessoas, sabe? Profetizava na vida de outras pessoas. Porque eu falava assim, não, se eu abençoar em oração, interceder, eu creio que Deus vai preparar o meu. E tudo hoje... que você escreveu no livro lá vai começar a ser ativado a partir de hoje. Amém. Você escreveu. Amém, amém, eu creio. E, meu Deus, é só Deus, Maria Eduarda, sobre a vida de vocês.
E o Senhor já tinha me falado que o Senhor ia apresentar pessoas, sabe? Que ia, de uma certa forma, nos elevar de um certo nível. Porque, como eu disse, o que você carrega é teu, porque Deus conhece o teu coração. Sim. E aqui, como todos nós, temos um sonho, um projeto. E por muitas vezes nós achamos que é impossível, né? Mas, conhecendo o testemunho da Maria Eduarda, meu Deus, 25 anos, sabe? Acendeu uma chama de buscar mais, sabe? O que Não... mais você quer? Oi? O que mais você quer? Senta aqui, amor. Não, tem que ficar aqui. O que mais você quer? Sabe? Era fazer esse livro devocional, né? Que eu ainda Tá feito? tinha. Amém, amém. E eu ainda disse assim, falei assim, olha, eu vou fazer uma mentoria com ela, sabe? Pra avançar. Não é porque a gente tá na frente da obra que a gente não tem que Sim, buscar conhecimento, sabe? Aprender mais da parte do Senhor. Porque eu sentada aqui, eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso sentar mais à mesa, porque parece que abre a tua mente, sabe? Você sai daquele cenário de 4 paredes, sabe? E você vai vendo assim que não, Deus quer apresentar, sabe? Coisas novas, pessoas novas, para você poder romper no teu crescimento espiritual. E eu creio que chegou o momento. O que a nossa família carrega é um pouco do que você sentiu. É dessa forma que ele faz. É. E a minha casa, ela é patrocinadora do reino. Tudo que eu faço é em prol disso. E eu sou um cara que eu tenho muita intimidade com Deus na simplicidade. Se você viu ela falando, é que você não viu nós dois falando. E eu confirmei umas 10 vezes antes de ter isso. A nossa produtora, ela não produz qualquer livro. Sim. E uma outra fala que a nossa família tem, uma palavra que a nossa família tem é sobre a autonomia. A gente é autônomo em tudo que faz. Então a gente não depende de terceiros. Se a gente faz eventos, é com a nossa estrutura. Se a gente faz com o nosso podcast, é o nosso podcast, é as nossas câmeras, a gente transmite, a gente escreve, a gente produz. Isso é uma coisa que ele colocou no meu cerne. Então a minha editora não é para qualquer pessoa, é só para nós. E o primeiro livro que eu senti de fazer fora do nosso ecossistema foi o de vocês. Meu Deus. É forte, mano. E a gente tem todo o armamento que você pode imaginar no digital. Meu Deus. E todo ele é para nós. É a habilidade metralhadora do reino. Porque para onde ela vai atirar é Deus que aponta. Ele começou a atirar pro seu lado agora. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem um auditório para mais de 80 pessoas. Onde a gente faz os nossos eventos. Ali eu construí com as minhas próprias mãos praticamente. E ali é um santuário nosso, ali é um mundo à parte. Eu te convido a você e eles, se quiserem ir também, para vocês verem, porque ali é um mundo à parte. Você vai entrar ali dentro e você vai esquecer do mundo lá fora. Meu Deus. Tanto que eu tenho certeza, provavelmente você deve ter passado lá na rua onde fica a plataforma umas 32 mil vezes e nunca viu ela. De tanto que ela fica totalmente num bunker, que é só para quem é convidado ir lá. E tudo que é armamento para essa geração que ele nos deu, eu tenho disponível. E a editora era uma que eu não queria. E é engraçado e vai parecer ingratidão quando a gente se ouvir pela primeira vez. Mas tudo que a gente vive, a gente não queria. A gente não buscou por isso. E a editora, eu falei, então, esse livro que você está vendo aí, a gente vendeu só a capa dele. Depois de 1 ano eu entreguei o livro. Eita. Só a capa, é só essa A capa gente que vendeu você tá vendo aí. pré-lançamento. E aí esse livro ensinou a nossa casa a como escrever livros. Esse outro que está aí foi numa viralização que ela fez, que a gente vendeu para 8 países. E a gente escreveu esse em 2 horas. Meu Deus. O meu foi escrevido em 4 horas.
Então, quando Deus entra na situação, ele reme o tempo. Glória a Deus. Eu tô tremendo, eu acho que eu vou ter um infarto. Porque quando Deus fala comigo e como eu entro na atmosfera, é dessa forma. Acontece, você pega, demorou um ano, demorou uma semana, demorou um dia, demorou uma hora. Então é dessa forma. Entendeu? A gente tem marca de roupa, a gente tem confecção própria, a gente tem toda a produção de tudo que você imagina. É que a gente não mostra muito, né? Sabe? E é algo de... Olha só como que é, gente. Por isso que eu vi nela a simplicidade, né? A humildade. E como ela disse, por trás, né? Sempre o esposo. Sempre. E eu creio, Fala meu o que você Deus. trouxe pra ela. Deus mandou você entregar um negócio pra ela. A gente é muito ligado espiritualmente, sabe? Sim. Isso é muito bom. Mas eu aproveito aqui também para te falar que você carrega algo muito precioso da parte do Senhor. Amém. Toda a criação de Deus tem um cheiro. Tudo que ele faz tem um cheiro. Os animais, cada um tem o seu cheiro individual, a planta. A gente consegue identificar tudo aquilo. A criação natural, ela exala um cheiro. E nós exalamos um cheiro. E você exala um cheiro muito puro. Desde o dia que ele me levou lá na igreja e eu falei, amor, eu vou. Eu vou. E pra você ver a logística que é, 2 crianças, ele me levou e depois me buscou. E não é fácil, Sim. sabe? Hoje eu não vou em muitos convites pela logística mesmo, por tudo aquilo. Como eu falei, sempre primeiro é a nossa casa, Sim. então... E eu fui, eu senti, eu te falei. E eu volto a te falar, eu vejo uma coroa muito grande na sua cabeça. Eu creio. Eu vejo muitas respostas do Senhor pra você, Leidiane. Não desiste, sabe? Tenha fé, tenha perseverança de tudo aquilo que o Senhor tem pra você. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Amém. Jesus. Glória a Deus, meu Deus, eu tô impactada, sabe? Eu tô aqui sem palavras para agradecer por tudo que o Senhor me proporcionou essa tarde, sabe? Meu coração chega a transbordar de alegria. E eu creio que Você plantou muito no reino também. Sim. É uma pessoa que plantou muito. Eu sou uma pessoa que plantei muito. E esse ano eu determinei que a nossa casa é o ano da colheita, que verdadeiramente a gente vai colher tudo aquilo que foi plantado no reino. Sim. E eu sinto que você também. Amém. Que esse ano de 2026 é o ano da sua colheita. Eu creio. Onde você vai colher, você só vai pegar aquilo. E se sinta merecedora por isso. Amém. Amém. E o reino é tomado pelo esforço. E o esforço seu foi visto. Glória a Assim Deus. como o meu também. Eu creio. Então esse ano é onde a gente vai desfrutar, onde a gente vai pegar tudo isso, a gente vai pegar tudo aquilo que foi plantado. Amém. Entendeu? Eu creio. Eu creio. E realmente é loucura isso aqui, né? E só eu e Deus sabia. E a Lai. Sabe? É sempre assim. E é algo, sabe? Não tinha como. Ela me mandou lá o orçamento. Ela falou assim, pastora, tem essa aqui que me ajudou, né, no livro. Eu olhei e falei, só Deus. Sabe? Ele falou pra mim te dar a impressão, que é produzir ele, você Sim. pegar ele na mão. Como você falou que ia fazer uma mentoria com ela, eu tô cedendo um dia dela, você vai passar um dia lá na plataforma com ela, a gente vai te apresentar tudo. Sim. E ela vai te dar algumas sugestões de como construir isso. Sim. Se você quiser, Sim, basicamente. sim. Ela vai te ajudar. Quem vai pegar vai ser você, mas ela vai te abrir os olhos que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. É uma coisa muito simples de se fazer. Depois que você tem os caminhos. Sim. E eu vou te dar esses caminhos. Sim. E vou te abrir e falar, ó, é isso aqui que você tem. Disso aqui você pode puxar por qualquer caminho que você quiser, que vai dar naquilo que você precisa. Glória a Deus. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Isso é a minha casa que tá te dando. Amém. E é as 1000 cópias. Amém. Eu chequei, porque é 1000 cópias. É 1000 cópias, mas é 1000 cópias. Não é 500. É 1000. É meu. Então é 1000. Amém. Meu Tá. Deus. E é isso. Tá
bom? Tá bom. Deus abençoe. Ai, Maria, eu tô sem Eu tô aqui palavras. também sem palavras. Eu tô sem palavras, sabe? É assim, Sem palavras. e eu só espero. Eu falo isso porque já aconteceu algumas vezes. Deus já fez isso algumas vezes. E eu sei os modos operantes, porque o jeito que ele faz comigo. Sim, E não deixe se esfriar. Sim. E sim, essa retomada vem sua. Eu não vou te ligar. Ela não vai te ligar. Se sim. você esquecer, o problema é seu. Você tem 1000 cópias. E você tem esse dia. Tá? Tá. Só isso que eu te falo. Não, meu Deus. Começa amanhã, sabe? É porque é muito Ai, mais. lembra que Deus te incomodou? Um propósito de quantos dias? Sim. Começar. Oh, verdade. Todo mundo tinha que sentar aqui em volta e fazer um podcast. Vem cá, João, senta aqui, João também. Eu tô achando que vocês têm que sentar. No culto da virada, eu tava em cima do altar ministrando. E o Senhor disse assim, ó, 60 dias na oração de madrugada. Uau. 60 dias. E eu disse assim, olha, eu não sei por que o Senhor tá me pedindo isso, mas eu vou obedecer, sabe? Eu vou obedecer porque nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu não sei o que o Senhor vai me entregar, não sei se vai entregar para o ministério, não sei, mas é 60 dias na madrugada. O ministério é seu e você ajuda mulheres, né? Sim. É 60? 60 dias na São madrugada. 60 pilares. Cada pilar desses vai ajudar uma mulher lá de dentro. Glória a Deus. Glória a Deus, eu E creio. se você escrever, vira um livro. E a igreja se fortaleceu por conta do culto de mulheres. Culto que de ela mulheres. faz. A gente Então, faz. Por exemplo, são 12 tipos de pessoa, não tem 13. Só que dentro dos 12 ela ramifica e abre mais gente. Então, se eu pegar 4 comportamentos de cada um aqui, eu consigo ver o restante dele. Sim. Então, se é 60, você vai pegar 60 pilares. E não é pra você ficar preocupado, porque eu vi que você é muito estudiosa e Deus não trabalha dessa forma. Você vai sentar, igual eu tô falando aqui o tempo Sim, inteiro. sim. Ela já entendeu o que está acontecendo aqui. É. Então, o que acontece? Vai começar a transmitir, você só anota. Sim. Cada pilar daquele vai ser para uma geração de pessoas que está dentro da sua igreja. Você está entendendo? Sim, sim. E aí você vai transformar isso num livro que eu vi quando você falou da primeira vez. Então, é um livro que vai ter 60 pilares. Tá gravando isso aí? 60 pilares. Sim. Cada pilar vai tocar numa dor de uma mulher. Meu Deus. E aí é um manual. Você está com problema? Toma isso aqui. Toma isso aqui. Nossa. Toma isso Meu aqui. Deus. Você está no pilar 23, toma isso aqui. Você está no pilar 42, toma isso aqui. E você vai abrir e as mulheres vão fazer isso aqui em você. Glória a Deus. Uau. Esses 2 caminhos é onde Deus vai te expandir para o mundo. Amém. Posso ficar aqui até amanhã. Ele Amém. entrou ali. Meu Deus. Tava bem É. quieto. Entendeu? Sim. Só que é muito fino. Igual, por exemplo, você pode se conectar a qualquer momento disso. Por isso que a simplicidade é uma coisa que faz com que você consiga fluir. Se você colocar muita 9 horas, se você pegar aqui, você agora está fluindo melhor do que quando estava gravando. Sim. Isso Sim. está gravando. Sim. Você tem que ficar desse jeito. É verdade. Porque aí você consegue conectar com mais pessoas. Entendeu? E essa parte do engessar, tem pessoas que falam pelo engessamento. Mas eu vejo que você não é. Você é dessa galera igual a nós, assim, que Sim. soca o pé na porta. Porque essa galera que socar o pé na porta, ela não deve. É Você tá verdade. entendendo? Sim. Então, por exemplo, vocês já viram que eu sou maluco. Então, se eu sair daqui, vocês não vão falar nada. Você tá Sim. entendendo? Agora, se eu for o carinha certinho, se eu dar uma vacilada, Todos falar os vacilou. É. E todos os podcasts que saiu fora do que era scriptizado ali foram os melhores. Isso é porque o que verdade. eu Achei, conecta. assim, É. Infelizmente, porque a gente tá no tempo da aceleração. Então, essa 9 horas, que eu também gosto, às vezes eu gosto de fazer isso, mas não faz sentido. Porque o direto ao ponto sobre o que a pessoa precisa é o que vai ir, por isso que é o 60. Uau. Entendeu? Ela é daquela igreja que eu te levei lá, né? É. Exatamente. Isso Entendeu? mesmo. E aí e vai ser simples, que você vai começar nesse devocional de 60 dias que você vai fazer, cada um é um pilar, você vai escrever uma folha cada um. Daquela uma folha cada um vai dar o livro. Livro. Você tá entendendo? Sim, sim. Aí depois, quando você lê, pega isso que eu tô te falando. Sim. Você vai fazer 60 dias, não vai fazer? Isso. 60 dias é uma fala, um pilar, certo? Você vai Sim. escrever uma folha. Só faz uma folha, não faz 2 e não faz meia. Terminou os 60, tá com o seu livro pronto. Aí você vai fazer o seguinte, quando você começar a ler, Deus vai revelar a restante de cada situação.
Eita, meu Deus, Maria. Eu fico impactada. É muito Entendeu? usado. Sim, Porque você vai olhar assim, vai dar só 60 folhas. Um é livro de isso aí. 60 folhas não é um livro, é um livreto. Sim. E você está construindo um manual. Glória a Deus, Entendeu? meu Deus. Então, se você se perder e escrever, tipo assim, 10 folhas cada pilar, você vai se perder no tempo. Sim, Aí você vai começar a inventar e vai desconectar. É essa desconexão que eu quero passar pra você. Pra você sim, não desconectar disso. Porque flui igual tá fluindo aqui pra mim. Você Sim. pode fazer qualquer tipo de pergunta que eu vou te responder, você quer saber? sim. Qualquer um. Essa conexão. E isso é uma coisa que Deus me passou, que minha casa carrega e eu transmito para todas as pessoas que querem pegar. Porque o reino é abundante, então se eu pegar, quanto mais eu pego, mais eu tenho, mais você tem, não é o contrário. Então eu quero que você pega logo para Glória poder fazer mais a coisas. Entendeu? Então quando a gente faz os nossos movimentos, o que a gente faz, a gente quer entregar porque não aguenta mais. Toma aqui isso Sim. aqui, porque eu tenho que pegar outro, porque senão eu vou Meu ficar com esse e o outro. Deus. É. Você tá entendendo? Então é dessa forma. Então aqui você já pegou Um Novo Caminho, 2 livros, É forte. entendeu? Sim. E se não é continuar aqui, não sai mais coisa. Meu Deus, Maria. Isso tudo você faz isso, se você estiver dedicada, você faz isso em uma semana, eu mando imprimir em 15. Eu faço. Eu faço. Como disse, a proatividade é sua e o espaço é ter um dia com ela. Isso é muito forte porque isso mostra. A nossa vida sempre aconteceu dessa forma. Só que nunca fizeram com a gente o que a gente faz com os outros. Mas, É incrível isso. Mas sabe o que eu acho interessante? É por isso que eu disse assim que eu engavetava os meus sonhos, porque eu sempre me preocupava com alguém, sabe? A gente tá à frente do ministério, já vai para 8 anos. E meus que estão aí sabe, a gente abraça muitas famílias, sabe? Muito testemunho de casamento que estavam destruídos Meu, e né, pastora? Deus, sabe? Pessoas que chegaram lá, olha, destruído e Deus fez aliança, sabe? Trouxe de volta. Então assim, sabe o que eu acho incrível? Que eu falei assim, ontem eu tava lá na Tassi, à noite, e ela disse assim pra mim, e aí, pastora, a senhora vai escrever um livro? Eu disse assim, olha só o que eu disse. Eu disse, eu quero pra lançar em setembro, sabe, na conferência. Eu lanço em março. Olha E aí, o aniversário dela em março. dia Ai. 20 de março. É. Dia 20. Sabe, eu falei assim, só não sei ainda como começar. Aí ela disse assim, é só orar, pastora, que Deus vai encaminhar. Aí quando chega hoje, sabe? Aqui tem um devocional. Ó. Meu Vou mostrar pra você ver. Deus. Esse aqui a gente fez Por isso que bem. eu trouxe esse livro. Olha, Isso. Abre aqui, amor. Tá bem meu aqui. Deus, eu tô... Oh, Jesus. Tem mais, né? Deus é fiel. Deus é A fiel, gente eu só creio. precisa estar no lugar certo e ser E dá- obediente. Muitas pessoas Batei na tua mão. Muitas pessoas perdem aquilo que o Senhor tem para receber por falta de posicionamento. Muito. Sim. Ó, esse aqui foi um devocional que eu fiz, o Despertar da Mulher Real, 21 dias. Eita. A gente fez ele, esse aqui é o piloto nosso. Sim. Né? A gente imprimiu pra ver como que ia ficar. E aí cada dia a Ai, gente que aborda, ó. Tá vendo? Sim. Uma maneira. Um tema, né? Um E aí é tema. 21 dias. Aí o outro que a gente fez também é 21 dias. Só que eu coloquei um QR Code para elas ouvirem a minha voz. Então elas têm a escrita e também é guiada pela minha voz, pelo meu testemunho bem curto, mas para conectar e trazer Sim. elas mais para perto. Você Isso tem também. algum tipo de treinamento? Não. Quantas mulheres tem lá na sua igreja? Lá na nossa igreja são, reunindo todas, são mais de 70 mulheres, né? Reunindo Se todas. você escolhesse um tema que você domina, assim, que você fica falando até de dormir, seria qual? Uma área que você gosta. Não precisa ser só do ministério. Tipo crochê, qualquer uma. Mas que você gosta. É. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ai. Pra mim é só fazer uma fala da família. A senhora não tem outra, a senhora não tem outra conversa. Eu não sei Mesmo da- até quando a gente fala assim, tá dando tudo errado. Não, nós vamos orar, vai dar tudo certo. A gente É fala, assim "Mas mesmo. eu tô falando que tá Tá dando dando errado e eu tô falando que vai dar certo. Na área da família.
Uau. Você ajudou ela? Ela te ajudou na família? Minha família. Lá vai, por 2 vezes ela ligava, pastora, já saí de casa, não quero mais. É. Eu falava, volta, porque o que o Senhor deu pra você, e é pra você cuidar. Ela dizia, não aguento mais. Olha. Pastora, Senhora, eu não quero. Tá, eu falava, volta. Aí tinha dia que eu não ia ligar, não, porque eu já sabia que ela ia. Eu mandava. E todo mundo que chega até mim. É. Né, Érica? A Érica também. Todo mundo que chega. Se quiser, você consegue desenterrar 7 pilares sobre a família e Sim, fazer um treinamento para essas mulheres. Reúne quem quer. sim. Cada semana você fala de um tema específico, você grava isso e tem um mini curso para quando a galera nova entrar e tiver problema nessa área. Se você quiser monetizar isso também, que não é errado, né? Porque ninguém vive de lucro. Sim, Né? sim, Você sim. pode monetizar isso. E é um negócio que você vai ter só um curso só uma vez e aquele amigo ele consegue te ajudar. Sim. E depois que estiver pronto, você só replica isso. Olha, meu É uma nova Deus. fonte de renda para o seu ministério. E olha que nós, né? E se você estiver bem empolgada mesmo, você pega 60 mulheres daquelas que tá bem, faz uma entrevista com cada uma delas, anota uma folha de cada uma e cria um treinamento específico para cada uma daquelas. São 60 mulheres com 60 problemas diferentes. Eu já pensei nisso. Eu sei, Eu você já pensou, pensei por isso que eu tô nisso. falando, Sim, eu tô vendo eu sua pensei, cabeça. sim. Eu pensei nisso, só que Não, já eu não conseguia romper. Eu não conseguia. Você tá entendendo? O Senhor já mandou eu fazer isso, chamar uma por uma, sabe? Tratar o assunto, qual é a área, se é família, se é financeiro, se é, sabe? Chamar pra dentro e ver verdadeiramente o que elas precisam. Você vai abrir um laboratório. Você abre um laboratório com essas pessoas. Sim, Vou falar que isso é entre nós, meio que uma cobaia, no sentido de que eu vou te ajudar e em troca você me dá o que você tem. sim, E aí com isso você abre um know-how, só tem 12 tipos de pessoas, por isso que eu falei 12 áreas. Se você pegar 12 diferentes, você vai ter 12 posicionamentos para juntar todo mundo. Entendeu? sim. E aí você vai refinando. Dá para fazer um livro, dá para fazer um curso, dá para fazer uma mentoria, um treinamento, uma imersão e um evento. Meu Deus. Eita, Maria. Aí você pode ir por 2 viés. E só pro custo disso, que eu Sim. acho que é burrice. Porque não faz sentido, você vai dispor de tempo, recurso, de tudo esse movimento e ninguém dá valor no que é de graça. Isso é verdade. Entendeu? Sim, Você vai criando mais autoridade, porque só escuta quem tem resultado. Você está mostrando seu resultado, porque está dentro de você, eu tô vendo. sim. Você vai pegar ele, vai começar a levantar, que vai ter uma hora que você vai querer esconder ele, mas não tem como esconder, é o que acontece com a gente. Entendeu? Meu Se Deus. você pegar 6 meses da sua vida fazendo isso, bem feito, você replica os outros. Aí ele começa a trabalhar meio que no automático. Aí você consegue fazer um passivo da igreja, onde a pessoa não fica definhando ali, Sim, nem você. sim. Entendeu? Porque todo mundo quer sentar no ar, né? Quer sentar num som legal, né? Mas ninguém quer pôr o dízimo lá, né? É isso aí. Sei como é que é. É isso mesmo. Aí você vai lá fazer um trenzinho errado pra ver. E a pastora tem até medo do podcast por conta das pessoas achar que tá saindo da igreja. E não tá saindo da igreja. Isso mesmo. A gente igreja boa, né? a gente recebe muito pastor na plataforma, querendo sair um pouco da viés do pastoreio para ir para Sim. ser um mentor na vida de outras Sim. pessoas e cai justamente nisso, né? Eu falo que hoje talvez é muita falta de posicionamento, sabe? Porque eles acham, né, as pessoas que é liderado na igreja, que Sim. acham que o dinheiro tá saindo disso. Sendo que não, né? A pessoa tá ali dando tudo de si para fazer acontecer, a gente vê e aí acaba não fazendo, não prosseguindo Sim. por isso, por achar o que a igreja vai pensar, as pessoas e não procede. E aí o sonho vai morrendo, né? Porque eu tenho certeza, Leidiane, olhando você, sentindo o cheiro do seu coração, que o Senhor não te limitou a 4 paredes. O Senhor não te chamou, com todo o temor do meu coração, o Senhor não te chamou pra só ministrar ali. E nem só ministrar aqui no podcast. Então existe algo dentro de você. Tudo que você passou, eu não faço nem ideia. Tudo que você passou. Você rompeu no podcast.
Porque se duvidar, a grande minoria é da galera que te conhece. Deve ser a maioria, deve ser de fora. Isso propõe que aqui você precisa falar para mais gente. Entendeu? Então isso aqui é uma metralhadora, isso aqui é uma situação que você pode atirar para todo caminho. Entendeu? Então tem que ter sabedoria de fazer e coragem. Coragem você já teve. Sim. E a gente só tá falando da parte boa. Eu posso entrar na parte ruim também, porque vai ter. Os Na parte da levantes, pedrada, a espiritual. parte disso, você perdeu o coração, isso aqui não é pra você. As pessoas vão falar muito isso. Sim. Aquela besteira. Entendeu? Então, é uma situação que você entrando nisso, com o que ele já deve ter falado, porque ele já me mostrou, é só você ir ajustando no seu tempo. Sim. Mas quanto mais você obedece, mais você cresce. Entendeu? Sim. Então já comprovou milhares de vezes. Talvez você se encontrar com a nossa família que foi presente num caminhão que passou por cima de você, é pra você, tipo, e aí? Precisa mais o quê, né? Isso é verdade. Porque desde o momento que ela começou a falar aqui, eu já, sabe? Falei, meu Deus. Essa exposição de igual verdadeira que temos, não que a gente não estava tendo antes, mas dessa instigação disso, isso é onde vai trazer mais pessoas. Sim. E essas pessoas que virem, é essas pessoas que você precisa ajudar. Não estou falando para você descartar as restantes. Sim. Você está entendendo? Então, é uma situação que vai subir, porque a tendência, Deus nunca deu nada para uma pessoa. É para uma geração. Por isso que ela fica falando geração o tempo inteiro. Sim. A nossa oração não é me dar o meu relógio, me dar meu... Nunca foi, porque não é sobre isso. É verdade. E se ele te deu esse controle, se reter só o controle, porra, tá tudo bem, vai ficar só com esse controle. Então a gente entendeu essa lógica básica. Então por isso que você é a multidão. Sim. Então se ele te deu essa posição de fala, é porque tem mais pessoas te ouvindo. Não é meia dúzia. É mais pessoas. Sim. E aí você vai saber, tem que saber lidar com elas. E aí posso te dar um segredo sobre isso. Todas as pessoas que conectarem a você é porque tem um pedaço seu. Meu Deus. Tá entendendo? Ela entendendo. carrega um pedaço seu. Ninguém. Pode ser. Um mendigo não conecta com você a não ser que você tiver um pedaço. Sim. E o pedaço não é pedaço. É uma fala, uma situação que condiz. Sim. Você tá entendendo? Sim. Então, todo mundo que. E aí eu posso te dar uma outra. Na posição de mentora, de líder, de situação que você está passando, não tem pergunta nova. Só vai ter pergunta nova quando você tem uma resposta nova. Meu Isso Deus. é muito forte. Você está entendendo? Então isso mostra a segurança que Deus te dá. Sim. Porque Ele não vai colocar você na situação de desconforto errada. Tem a desconforto certa, que é essa, tipo essa que a gente está aqui. Sim. Mas é de crescimento, mas nunca é de afronta. Você está entendendo? Nunca vai Então colocar a tem esse pessoa olhar. no seu Então isso aí caminho. mostra. Quem não entende esse tipo de linguagem que eu estou falando não é líder. E está Sim. tudo bem. Tem pessoas que não é para ser líder, não é pai, não é mãe de multidão. Ela tem a multidãozinha dela, que tem a diferença de tamanho. Cada um vai pegar um pedaço para pegar essa mesa aqui e levar para lá. Só que vai ter umas pessoas que é mais forte. Eu consigo levar sozinho. Você está precisando de quanto para levar a mesa? Essa aqui é a parada. Meu Deus. Você está entendendo? Então, esse viés de olhar, quando você tem ele dá uma leveza para você, mas te sobe a responsabilidade lá em cima. Sim. Entendeu? E com isso faz a sua ótica abrir. Você nunca pode olhar a sua ótica fechada, é sempre no óculos, é sempre assim, ó, olhando direto. Sim. Nunca olhando só para cá. Tem que abrir. E quando ela abre, você tem mais pessoas. E pode ter certeza que as pessoas que você olhou é que faltavam naquele complemento seu. Meu Quanto Deus. mais pessoas você sentar, quanto mais mesa você sentar, mais know-how você tem. E lembra que ela falou? Todas as dores, todas as dificuldades que eu tive, que você passou, que todos nós passamos, foi para quê? Porque é know-how. Pode ter certeza que vai vir outra pessoa com o mesmo B.O. que você tem, você pode falar para ela, você vai conectar com ela, que faz o rolê. Esse é o pedaço que eu tô falando. E aí é um problema muito sério que a gente tem. Nós tem todos esses pedaços. Meu Deus. Com 25 anos. Ela tem 25, a gente conheceu o dia. Tinha 14 anos. Meu Deus. Começou a namorar, eu tinha 15. Entendeu? Eu tenho 30. Meu Deus. E uma coisa que eu queria falar, só que ela não falou na entonação certa, quando você... O único momento que você tem escolha é quando você tá no bom. Não é quando você tá no ruim. Eu tava na melhor fase. Ele também. Pro mundo. Você me olha aqui, mas você não viu quem eu era. Meu Deus. E quem ela era. Então a gente poderia ter tudo que você imagina. Põe uma coisa na sua cabeça aqui, o olhar de mundo, tá? Eu odeio falar essa palavra, mas é mais fácil de entender. Então no olhar do mundo eu tinha tudo que você queria. Que qualquer pessoa do mundo queria. Eu tenho, tá aqui, é meu. Aí eu decidi
tirar isso Sim. para pegar isso. Isso é decisão. Agora, se eu não tenho essa, só tenho essa, não é escolha, é o único caminho que eu tenho. Então, eu e ela tivemos essa posição. Por isso que é o contrário de muita gente. Ela estava fodida, eu não estava fodido. Sim. Eu estava voando baixo, como eu falava. Você tá entendendo? Sim. E aí a gente escolheu isso. Então, a gente pegou uma parcela do povo, da galera que também está nesse tipo de escolha. Ela não contou outra parte, que Deus fez ela viver 5 anos da vida dela em 5 dias. E ela pegou todas as mulheres da vida dela, cada um, da família dela, cada uma tem uma vida. Meu Deus. E ela Consegui testou as viver 5 para todas. não ter dúvida nenhuma que a sexta era a única que ela tinha. Mas ela tinha 6 escolhas. Você tá entendendo? Foi muito forte isso. Essa é que é a diferença. Então, por Sim. exemplo, quando a gente pega, Senta aqui, Deus, amor. Deus fala com a gente é com padrões. Sim. Ele fala com você diferente do que ele fala comigo. Só que a gente tem o mesmo Deus. Só que tem facetas diferentes. Se você pegar a modalidade que ele fala com você, fluiu pro resto da vida. Manda um WhatsApp para ele agora que ele responde. Eita. É esse viés. Então, eu tenho livre acesso com isso, porque eu peguei todos os modos operantes. Entendeu? Sim. E o meu é junto com o dela. Glória a Deus. Na época que ela se machucava, eu ligava e falava, qual o pé que foi que machucou? A gente é muito ligada. Meu Deus. Entendeu? Muito ligada. Então, esse olhar, ela é eu de feminina. Pra não falar outra fala. Entendeu? Então, o que acontece? A gente transformou num como que eu posso dizer? Num homem de ferro, tipo, conseguimos pegar isso. Você tá entendendo? Sim. E a gente tá transmitindo isso pra você. Não sei porque eu nunca falei com essa entonação. Meu Deus. É um presente de Deus, né? Então, é um olhar, uma ótica que eu acredito que você não está acostumado dessa forma. Talvez você até ouviu igual, mas não entrou da forma que entrou agora. Você está entendendo? Sim. Então, a palavra de Deus é única, não muda. É verdade. Não muda, é a mesma. Você vai Sim. morrer e viver, é a mesma. A diferença é em que ótica você entende para falar para a ótica Não. do maluco que entende. É. Qual maluco você está usando? Meu Qual Deus. o seu maluco é qual? É esse, fala para eles. Sim. Você está entendendo? É igual, por exemplo, a gente ajudava as pessoas lá, a pessoa não perdoava o pai, não perdoava a mãe, traía a mulher, batia na esposa, o cara chegava no peito do cara, dava um chute no peito dele, falava, e aí, você vai parar quando? Meu Deus. Ele rachava no chão. Falei, se você é homem, você levanta. Sim. Se eu estou mentindo para você, você levanta. Não, eu não achei um que levanta. E aí, no final, agradeci, pai, muito obrigada. Meu Falei, Deus. então, você pagou para apanhar, né? Mas então. É. Então, essa é a ótica. Muitos que os pastores fazem, só que nunca vai dar um chutão. Você tá entendendo? Então, uma coisa que a nossa casa, eu posso dizer que tem até um privilégio sobre isso, que a gente não anda nas 4 linhas, mas entrega a mensagem. Então, se você achar um maluco aqui, não vai mudar nada na minha vida. Eu te entreguei a mensagem e depois eu posso nunca mais te ver. Não muda. Sim. Agora, sabe o que ia mudar? Se ele falasse pra mim falar o que eu não falei pra você. Aí tá. Meu Deus. E engraçado que sempre eu fico de olhar pra ela, mas ela tava no lugar e meu olhar tava pra você o tempo inteiro. É. É verdade. E tava, e eu não tava entendendo. É porque eu checo pra caramba, porque como ele pede, tipo assim, é 1000 livros. Não é 100. Meu Deus. Tipo assim, não é 10. Meu Não Deus. Não é escrever um PDF. Desde o dia que a gente Deus. entrou aqui, Deus tem falado Tem. de coisas que vai fazer Vai. e realizar. E aí, igual ele falou assim, todo que aquela figurinha, Deus falou assim, peraí que ela não tá entendendo ainda hoje. Eu vou trazer ele, porque ele vai falar de um jeito E, que ela vai gente, sentar e vai tomar um Ele não choque. ia vir, um viu? Ele não susto. ia vir. Porque, como eu falei, a logística é muito grande, Sim. É né? porque assim, quando eu saio de casa é uma coisa. Quando É. ela sai de casa, movimenta todo mundo. É. Eu não sou tão importante igual ela. Não. O que acontece? A gente paga muito caro pelas movimentações dela. E eu brigo com ela para ela não movimentar sem necessidade. É. E eu admito, para mim esse podcast não era necessário. Meu Não Deus. por você, né? É porque, Sim. tipo, não vale a pena. Sim, Pra- É, a sim. logística é muito Sim. Mas eu grande. entendi o motivo agora. Porque Meu ele Deus. faz essas situações comigo. Ele Sim. faz eu pagar uns trem que é uma loucura. Meu Porque ele sabe como é que é comigo, você entendeu? Sim. Então eu trouxe, eu não ia vir também, eu só ia deixar ela, entendeu? Então é E quando eu enviei o convite pra ela, e ela foi tão objetiva, Senhor, Sim, eu falei, ela meu faz Deus, É. sabe? Falei, e eu já tava acompanhando ela pelo Instagram, porque a Bruna Ai, Neves sim, veio, é. né, no podcast,
E eu vi, eu falei, meu Deus, eu comecei a observar. Eu vou levar. É. Assim que a gente voltar. Eu comecei a observar ela pelo Instagram. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, gente, essa Você já foi menina. na igreja pra você ser só uma visitante? Eu nunca fui. Desde os meus 14 anos que eu caminho, né? Com você na liderança, né? Não Sim. com você ouvinte Não, sentada, né? não. Eu entendi porque que eu tô aqui. É, verdade. Meu Deus. É, Eu tô, Érica, é sei. muito forte. Isso aí é uma atmosfera que a gente entra, sabe? E realmente eu tô aqui entendendo, porque não fazia sentido a gente entrar. Como entrou. Sim, loucura, é algo assim, Isso é loucura. sabe? Eu falei assim, meu Chama ela pro Talk Deus. Show e o Céu na Terra também, se ela quiser. É verdade aí, um convite. A gente tem um movimento que chama Céu na Terra. É assim, ó, ao mesmo jeito que você falou, você sempre tá na liderança. E muitas vezes não tem como a gente receber o que a gente recebe estando na liderança. Então, o que a gente fez? Com todo o armamento que a gente tem, a gente pega um dia, totalmente aleatório, sentimos agora. Pode virar aqui um céu na terra. A gente fica mais ou menos Sim. assim. E começa a louvar. Louvar sem hora pra acabar. Só que é transmitido pra um monte de pessoas É. e fica mais de 10 horas. A gente, Só que eu não falo nada, eu só abro. a gente só recebe. É um dia que a Por gente isso fala que eu te assim. perguntei, que dá pra ver que você nunca sentou pra desfrutar na outra posição. E a gente também não. Então, o que acontece? Eu criei, na verdade não foi eu que criei, foi Deus que me deu isso, e eu quase infartei no dia que ele deu a primeira vez. Chama o Movimento Céu na Terra, a gente já fez ele 4 vezes. E ele é aleatório, dos mais aleatórios do planeta Terra, porque eu não aviso ninguém, nem eu sei o que vou fazer, e eu jogo contra o evento. Pra não acontecer mesmo. Tipo assim, Se não. você tá com a luz ligada, eu vou lá e desligo ela. Aí é Não algo. tem músico, não tem nada. Aparece músico, aparece música, aparece quem fala, aparece todo mundo. Meu Deus. É uma liberdade que a gente O realmente último que dá. a gente foi, acho que ficou 7 horas. Aí no final pedimos pizza e transmitindo ao vivo e povo chorando. E aí é um evento que a gente trouxe pra gente receber e ouvir um pouco também, né? Sim, Porque a gente é só o que joga, né? Mas a gente também precisa receber de uma forma diferente. E aí, como a atmosfera é nossa, a gente senta e o povo nem sabe que nós tá lá e tamo junto também, entendeu? Meu Deus. É bem legal isso aí, é bem louco. Porque é engraçado porque os pastores vão, que eu também não conheço, Sim. eles aparecem lá quando vê tá no camarim, quando vê tá lá. E aí, beleza? Bom demais, mas não é Ah, eu vi algo que você filmou. É lá? É lá, tudo lá, tudo lá. Eu vi algo que ela, E aí que ela não tem filmou no número, tudo lá não na tem nada, plataforma. não tem nada. Aí aparecem as pessoas, eu vim porque fulano me chamou, eu falei, te chamou? Então vai, entra. Aí vai entrando. Sabe o que eu senti na vida deles, pastoras? Assim, que normalmente as pessoas querem colocar Deus, a presença e servir Deus como um ritual. Sim, Pra não. você ser crente tem que ser assim, pra você servir Deus, pra adorar. E aí eles vêm contra a mão. Não, nós vamos adorar a Deus agora que todo mundo. Deus faz Não, a assim, gente é eu muito sinto na isso e isso traz simplicidade. leveza. Sim. É muito na Algo simplicidade. natural. Algo. Depois pode puxar aí, como Céu coloca, na não sei nem Terra. como coloca lá no YouTube. Céu O na Céu na Terra, Terra acho, tem olha lá. pra fora. O pessoal, Deixa eu teve colocar um que foi um cara, e a gente tava lá e tava sentado no chão. E aí o cara entrou, eu posso falar? Vai, fala. Aí era um profeta. Aí ficou só 2 horas falando com nós. Meu Deus. E falou o que você falou aí. Por isso que eu tô te falando. Sobre ir pras outras nações. É isso A mesmo. gente recebeu. Então, é isso, essa simplicidade. E ali é 100% ou 1000% que é somente Deus. Porque eu falo que eu jogo contra, eu jogo mesmo. Eu não faço, eu desligo. Eu não toco o negócio. E aí vai aparecendo. Tem altos músicos que a gente conhece, que a gente conheceu no dia. Ela falou, tem violão? Nem sei, irmão, vê lá. Aí o cara sai catando o fio ele mesmo e liga e toca. Mas não é porque, tipo, você tá fazendo gosto ruim, não é. É pra Não, é deixar algo- 100%. Sim, a Deus dependência. conduzir É a isso vontade que de acontece, Deus. é dessa forma que acontece. Esse dia que acabou lá, a gente tem da internet, você vai gostar mais. Lá deve ter 4 pontos de internet pra não cair. Caiu os 4. Caiu os 4 e só uma câmera ficou funcionando. Eu falei, foda-se. Meu Deus. Aí fui descobrir depois, na Sim. televisão voltou tudo normal, o povo ligou a Starlink, daí voltou a funcionar. Eu falei, beleza, vocês acharam a Starlink? Eu escondi, tá dentro do carro lá. Vai tocando. Meu Deus. Entendeu? É essa parada. Mas é desse jeito, a gente é meio variado. Eita. Aí, esse aqui, ó. Prepare. Esse aqui é lá. Ah, esse cara aí é. Olha. É provável. Todo mundo no chão. Muito
Deus Eu sou pastor da ressuscitou. Lagoinha, já Você fui pode pastor, naquele que te fortalece. E o que Aí eu eu queria tô lá na falar praça. Isso aqui é é que os 6 pastores, horas. quando vão lá, eles não se portam como o pastor, eu acho engraçado. Aí esse aqui já tava falando pro Porque Oliver, o eles chegam professor. assim, aí eles ficam tipo de boa, né? Eles veem que os caras é maluco, eles já começam a soltar, aí começa assim, falei, ó, aí o pessoal vai brigar. Aí ele volta. Teve um lá que eu deixei ele 1 hora de pé, assim, ó. E Foi. eu cheguei pra ele, aí Deus falou assim, deixa ele de pé. Eu falei, tá, beleza, deixa o cara de pé aí. E aí a mulher cantando, que veio a mulher de fora, que nem era pra estar aqui, Sim. ela É. tava, como é o nome da mulher lá? Isabela Bragado. Canta pra caramba. A menina lá cantou por 2 horas. Falei, pode cantar lá por 2 horas. E ela cantando. Ah, que você canta até se você quiser. E o cara de pé. Aí eu cheguei no meu staff e falei assim, ó, leva o microfone pra ele, na hora que ele sentir no coração dele, ele entra. Então onde que um pastor faz um trem desse? De entrar, tipo assim, ele tem um pausado pra entrar Sim. certinho. Normalmente eles Eu dei o têm uma microfone, eu falei apresentação assim, leva o ali. microfone e fala no ouvido dele assim, ó. A hora que ele sentir no coração, ele entra. Ou o cara ficou 1 hora com o microfone na mão. Não achava o momento. Eu falei, Deus não falou com ele ainda. E ele ficava assim, pai, louvando. E ele é a esposa. Massa. Então, um show normal, como um ouvinte. Sim. Na hora que Deus falou com ele, tum, entrou e falou. Entrou certinho no time, todo mundo ficou doido. Virou aquela expressão pra ele, virou aí. E o povo ficou louco, você é Foi. louco? Eu falei, eu sou louco nada, eu sou obediente. Ele entrou e ele começou a falar em línguas e aí o pessoal caiu no chão. Gente Foi, procurava gente. dia. Foi. Mas é muito engraçado, porque eles olham e não imaginam. E julgam a gente pra caralho. É, Ju. É porque a Eu gente faço não de tem propósito, religiosidade. Uma coisa que Sim. você não vai ver na gente é a religiosidade. A gente é muito curado de. Mas a gente Sim. nunca viveu isso, então a gente não sabe nem como é. Por exemplo, a gente já escutei pessoas. Quanto tempo já deu? 42. A gente já ouviu pessoas falando assim, Duda, eu posso orar 3 e 1? Deus vai me ouvir? Nossa, né? Então, a religiosidade das pessoas tem crescido muito. Por quê? Porque hoje as pessoas terceirizam muito a sua fé, não busca a verdade. E é igual eu falei, toda mentira ela vai parecer muito com a verdade. Sim. Então, se você não conhecer a verdade que te liberta, ela vai te aprisionar. Isso Porque é a falta de verdade. conhecimento vai te aprisionar. Então, se você não buscar a verdade que vai te libertar, a verdade é o único caminho. E quando a gente fala de caminho, caminho é casa, caminho de fato é o ambiente, caminho é a mesa, é o Sim. lugar que você está posicionado que vai te libertar, é a clareza que você tem. E aí a gente não tem essa caminho de religiosidade. Então, assim, se a gente sentir, a gente vai fazer, a gente vai fluir. E eu acredito que as pessoas precisam ter mais. Se fosse Sim. outra aqui te falar pra fazer 1000 livros, não falaria. Meu É tipo Deus. isso. É, eu até assustei quando ele falou. Não, ela viu assim. Meu Deus. Mas a gente. Eu posso te dar o segredo do livro. O segredo do livro não é vender, É, principalmente o isso é muito físico. louco isso. Não é sobre isso. O livro é pra te trazer autoridade e respeito. Sim. É. E aí, através disso, você consegue a pessoa te ouvir melhor. Então, a pessoa, todo mundo, você julgou todo mundo, seja cara de playboy ou cara de maluco, qualquer um você pôs, até ver eu falar. Então, quando você chega com um livro, você tem uma experiência disso, a pessoa, eu já coloco você numa outra caixa. Então, o livro é para isso, você não vai enriquecer com o livro. Eu conheço poucos que enriqueceu com o livro. O Brunet é um deles, que consegue fazer 1 milhão, 2 milhões. O Pablo é outro que vendeu pra caramba. Mas não é o momento. O momento é o quê? Você vender o digital disso e colocar, por exemplo, se for comprar esse livro lá na minha editora, é R$150. O foco não é Não a vai venda vender. física, Entendeu? o foco é a autoridade então, por exemplo, mesmo. Nesses 1000, você vai ter que fazer uma intenção muito grande, um lançamento muito grande para entregar para pessoas positivas que faz sentido ler. É, Sim. Se eu te dar isso para é uma pessoa só engavetar, não faz sentido nesse momento. Porque esses primeiros 1000 é semente que eu estou semeando, Deus está semeando na sua vida Sim. e você vai semear na vida de pessoas intencional. Sim. Que essas pessoas intencionais propaga. Se você entregar esse livro só para uma pessoa ajudar, ela não está na posição de ser ajudada e entregar. Entendi. Ela vai guardar, eu sei como é que é. É. Agora, E se não vai você entregar propagar. para posicionadas, essas pessoas vão ler e vai entregar, porque você precisa que propague. E sabe como é Ela entregar? poderia Não é ficar nem quieta. entregar para outra pessoa, é assim, hoje eu vou começar a ler o livro da pastora. Sim. Marca você. Todos os dias, entregar é influenciar outras pessoas. Sim. Isso é entrega. As pessoas vão lá, açúcar você ao máximo. Ao máximo. Você sai esgotada energizamente. E as pessoas não propagam. Não, tipo assim, não postam um vídeo Ela ou guarda uma pra foto, ela sabe? a Olha, eu transformação. recebi. Ela poderia ter ficado quieta, entendeu? Não falar que você Sim. dá ênfase em quem precisa dar nessa posição. Ela É, foi a extremamente honra, né? estratégica, por isso que ela é estratégica. Ela falou isso para uma pessoa que faz sentido ouvir. Então eu sei. O que acontece? Esse olhar tem que ser feito.
Parabéns, fez certinho. Ache mais pessoas. E faça dessa forma, porque se você colocar numa terra fértil como é a minha, eu tô plantando na sua, vai crescer mais forte. Ele vai falar na minha mente, faz isso, faz isso. Cara, faz eu tenho algo pra te entregar também. Sim. Cara, cuidado muito com as pessoas que você tá se aliançando. Principalmente seus projetos. De verdade. Eu falo que eu conheço. E a intenção do coração não é uma das melhores. Então, cuidar de verdade. Porque você carrega também. Lembra que a Duda falou pra vocês? Amor, só pra te falar, ela... Sabe o livro da Miri? Ela fez parte. Você? Mulheres... Diamantes. Aham. Quem fez Eu parte? fui convidada. Ela fez junto com a Miri a parte. A Miri também é uma... que participou. Sim. Tem uma parte. É uma mentorada do Oliver. Eu acho que ela fez o primeiro, não foi? Porque Acho que foi o nesse- primeiro. nesse Acho segundo que foi o tem. primeiro, É Ah, o primeiro tem uma ela vez. fez. Bom. Aham. Tudo de ruim e de bom que você passou na sua vida é armamento. Então, por exemplo, todo esse know-how que eu tô falando pra você, não é, eu vou usar dessa forma, tempo de igreja. Não, É do sim, tempo de mundo. eu sei. A malícia e o olhar é do tempo de mundo, não é dessa aqui. Sim, Eu sim, pego esse armamento e uso pra cá. sim, Então é dessa forma. Você tá entendendo? É isso que ela tá falando pra ela. sim, Você tá entendendo? Então pega esse armamento e aponta pra aquilo. Porque o que Entendi. invalida é você. sim. A gente tem mania de achar que a gente tem 32 milhões de pecados. Você sabia que não tem nem 12? É. A gente não tem nem 12. É ramificação do primeiro. A gente não consegue pecar tanto só- assim. a Não gente nem é consegue. capaz de pecar É. tanto. Sim, Se você pegar aqui, uma que eu caí muito, pornografia. A pornografia, o que você pega a pornografia e tira ela é o quê? Intimidade. Intimidade com quem? Com Deus. Ela falou o quê? Que todo o pecado que você tem, envia ele ao contrário ao que você tem com Deus. O que eu tenho com falou. Deus? Intimidade. O que eu fazia ao contrário? Ele Entendeu? É muito Só louco. inverte. Quando eu peguei isso, falei, peguei o C, diabo desgraçado. Peguei. A minha mulher sabe, pegou eu várias vezes. Isso aqui tem podcast, tem tudo. Caía, não aguentava. Falei, não aguento mais, cara. Não aguento. Aí, pá, caía. Aí a minha mulher falou, tá bom. Pensei, Deus, não fala mais nada. E aí passou. E um mentor meu falou, eu falei, fila da puta. Eu gritei assim, falei, peguei vocês. Quase bati o carro, mano. Eu ouvi no carro, assim. Falei, agora pronto, já era, resolvi. Isso aí ensinando todo mundo. Então, eu falo assim, cara, pega 4 pecados que você tem. Você cai nisso, você cai nisso, você cai nisso. Você vê que esses 4 vai cair em 2. Que é tudo ramificação do restante. Pega esse e vê a essência. Pornografia é intimidade. Bebedeira é fala. Então era pra você falar, pra você ter com a voz, você tá acabando com isso. Deus te deu intimidade de fala, você tá acabando com isso. Você fuma, você bebe, você faz isso, você acaba com a sua voz. sim. Aí você pega esses 4 e fala, peguei ele, cara. Peguei. Aí ele não mexe mais com você. É incrível, eu já fiz teste, um monte. E não vai, porque é um bloqueio positivo que coloca em você. Fala, você acha que eu quero perder a intimidade com Deus? Você acha que eu quero perder essa chuva de prata que eu estou transmitindo pra você e fica aqui até amanhã e fico louco? Não. E era o que ele fazia, porque você entorpece. Então, quando você pegou esses 4 pecados que você tem, que na verdade é 2, você vira ele na essência, é o que Deus tem com você. Sim. Cara, isso é muito forte. E quando você entende o que ele tem com você, você sabe o que você faz. Ué. Eu estou te dando intimidade da minha mesa, da minha casa transmitida. É o que ele tem comigo. Sim. Você tá entendendo? E era o que eu jogava fora. Você está entendendo? Tô entendendo. Então, esse olhar, o que faz eu ter o que eu tenho com a minha esposa é ter exposição de 100% tudo. E essa exposição, o diabo não tem armamento contra isso. Tem se nós dois fazer agora. Sim. Mas separado não tem. Porque nós zerou. Sim. Com quem você matou? Você matou quem? Vamos lá ver o corpo. Você me mostra onde você matou. Eu matei aquele, eu fiz aquilo, eu roubei aquilo, eu fiz aquilo. Nossa, você tinha que ver nosso casamento. Foi louco. Nós teve que falar tudo. Falei, então vai, você mexeu com o quê? O que você usou? O que você fez? Não, eu fiz isso. Aguenta ouvir isso aí? Aguenta. Então toma mais essa. Pá, toma mais essa. Pá. E aí? Vai querer casar ainda? Quero. Então beleza. Zerou. Ah, vou mexer no passado. Ah, ela mexeu nesse controle. Mas eu já sei. Foi? Então tá bom. Caiu o peso. Se não tem um peso, só tem resolução. Com essa resolução, você faz o que você tem que fazer. A gente já resolveu. Agora não é pra fazer bem nós dois juntos. Não é pra roubar um carro junto, roubar um banco junto. Nós dois presos, entende? Sim. A nossa decisão é nós dois agora. Tirou esse peso. E grande parte das pessoas não tira esse peso. É verdade. Aí leva ele pro Oculta. casamento. Oculta. É isso Leva ele mesmo. pro casamento. Vai chegar uma hora, porque é uma parada muito louca. Você não é obrigado a andar com Deus. Deus nunca... Ele te chama, mas você não é. Você pode viver sem. Pode ser malucão, de boa, você pode. Aí,
sua cabeça é sua sentença. Só que a partir do momento que você aceita Deus agir na sua vida, você arrumou um B.O. gigante. Seu alvo fica desse tamanho. O diabo vai revirar suas costas. Aquilo que não está resolvido, ele vai usar contra você. Se você zerou, não tem nada. É isso aí. Pronto, pode ir embora. É isso. Você tá entendendo? Aí você pegou esse armamento agora, você fica louco. Aí você vem com gosto de bala. Entendeu? Aí vão fazer B.O. novo. Ah, você é perfeito? Nunca quero ser e nem sou. Peido, ranco, fico com raiva, quero matar os outros. Tem tudo. Isso me faz ser humano. Entendeu? Não tem compromisso com ele. Cara, errei com você. Me desculpa, falei errado essa câmera aqui. Sua câmera é boa, melhor que a minha. Eu vou lá e não tem compromisso com o cara. Falou, foi mal, vacilei aqui. E saio. Entendeu? Eu não dou armamento para ele virar contra mim. E a gente, no nosso casamento, é a mesma coisa. Então, não tem nada. Não tem. Só se não é fazer. Gente, tem muita coisa, a gente vive por princípio, a gente não dorme brigado, a gente vai dormir junto. Ah, isso eu carrego também. A gente, assim, meu casado há 20 anos, céu. eu com o pastor, nós nunca dormimos. Gente, não tem essa, sabe? Eu fico vendo assim, meu Deus, tem tanta coisinha. Sabe? Dorme pelado. Tá ligado? Dorme pelado, não tem. Dorme pelado que resolve tudo. Tá ouvindo? Mas tá brigado, mas vai começar pronto. Dorme, gente, concha pra ele, vai dar tudo certo. A gente que regaça. Isso é verdade, isso é verdade. E fica com vergonha de assumir. E ele só tá falando, a partir do momento da assumição, eu entro, resolvo e acabo. Sim. E ele ainda pega a cagada que você fez e transforma em cagadas de minha vida, que você consegue vender para outro para ajudar ele a sair. Entendeu? Te ajuda a monetizar o rolê. E você fala, não posso vender. Eu quero contar isso. Você tá entendendo? Sim. Deixa o cara. As pessoas falam, eu não vou vender Jesus, mas você não tá vendendo Jesus, sabe? Porque a Bíblia tá aqui. Pega e lê, tem esse momento de intimidade. Agora, o que eu estou diminuindo é o meu know-how. Olha, por exemplo, teve uma época quando a gente começou, ele ia pra São Paulo todo final de semana. Eu acho que só na cabeça dele ali, o quê? Você já investiu mais de $500 milhão. Em mentoria, em conhecimento, em tudo. Aí você fala assim, pô, eu vou ali e vou entregar pra uma pessoa que nem quer. Então, a semente do dinheiro... De grátis. Tipo assim, é muito louco. Hoje eu acho Porque que eu tô recebendo tudo que eu acho que mais de 7 anos. Porque ó, a semente, ela vai precisar de um E ainda vai ter posicionamento, que sabe? assistir se ela não pegou alguma parte. Eu vou pegar, vou lá falar, Cara, Senhor, um negócio legal. A gente tem mania de receber a profecia e tá muito emocionado, não escuta ela, só chora. Agora você faz, fala aí, irmão. Ai, não, uma menina fez isso. Não, gente, mas Tá certo. Mas tem testemunho tá até enchendo o saco, mas tem testemunho do coração. Mas fala aí, deixa eu falar de novo, mais tempo. Mas a pessoa precisa entender que precisa de um comprometimento. Sim, É igual, teve uma vez, até abrindo aqui, que a gente foi lá receber um pastor. A gente queria muito dar um evento pra ele. Muito. A gente tava assim, se mordendo, a gente sentiu. Só que aí o Olho falou assim, precisa ter um comprometimento da parte dele. Tipo assim, ele precisa, não é o valor. Nunca foi sobre o valor do lugar. Precisa ter um comprometimento, tipo quando assim. eu cheguei, eu perguntei se você já tinha pronto. Se você já tinha pronto o seu devocional, quanto tempo demorava. Esses são os meus testes. Porque tem muita bênção de Deus que tá preparada, só que você tá no lugar certo, mas na fala errada. E você perde. Você perde. A mãe dela, por exemplo, já perdeu de ganhar um carro e uma moto. Nossa, eu ficava assim, mãe! Eu cheguei nela e falei, então, é sua moto, você quer? É a moto, então a carteira vai tirar quando? Ah, não vou tirar a carteira, não, então. Não, na verdade ela tirou, a carteira ficou no Detran, não buscou, venceu e ela não foi lá buscar. E o Oliver falou assim, você tirou a carteira, você já buscou? Tipo, não. Então não tá apta pra ganhar uma moto. Aí esses dias o lugar de espaço dela precisava forrar. E a gente queria muito, assim, ajudar. Só que também precisa de um posicionamento. A minha mãe, eu amo, ela tá ouvindo, ela sabe disso. Precisa de um posicionamento. Assim é com o Senhor. Assim, quantos metros precisa de forro aí? Eu falei, não sei. Eu falei, não, mas você já mediu? Quer medir agora? Quanto que dá de metro de forro aqui? Não sei. Eu falei, então tá bom. Ela fala, se é 40, pode pôr 50. Eu mandava pôr. Você tá entendendo? Então, se é uma coisa que você deseja, que você anseia, você precisa saber. Você precisa saber. O Senhor não vai te dar algo solto. Ele vai te dar. Ele usa a pessoa. Ele tá me usando aqui várias vezes para te entregar. Mas não é o meu trabalho fazer que você aceite. Nossa, isso é uma libertação tão grande. Porque se você jogasse pro negativo, você não ia receber, ia guardar os 1000 livros e ir embora. Você tá entendendo? Cara, isso é muito poderoso. Sim. Por isso, por exemplo, a pessoa acha que você tem que falar meu nome, meu RG, meu CPF e a cor da minha roupa íntima. Não vai, irmão. Não é dessa forma. Você não está preparado para essa glória toda que fala dessa. Você lembra da visão que eu falei para você? Tô lembrando. Tá lembrando? Tá lembrando?
Você ficou surpresa. Chegava e não esperava receber chegava daquela pessoa. chegava um casal na porta da minha casa, eu contei pra ela, tem um mês isso aí. Chegava e falava, pastora, esse aqui é o seu carro. E entregava. Aí eu falava assim, mas como assim? Desse casal? Você tá entendendo? Sim. Falei, não é possível. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, e entregava na porta de casa. Aí eu falei, Senhor, o que é isso? Você tá entendendo? Sim. É outro veículo, é algo que vai longe também, né? Precisa, mas a gente precisa ter as pessoas, até se isso realmente for transmitido como vai ser, as pessoas precisam ter certeza do que pedir pro Senhor. Isso. Você perguntar pro nosso filho de 3 anos, ele é apaixonado por carro. E ele, Qual carro ele Porsche. E você perguntar pra ele qual carro que ele quer, ele vai falar, eu quero uma Porsche azul, 911, tal. Ele vai falar. Ele E é vai incrível, falar. quando ele sai, no mínimo ele vê umas 5. É, a lei da atração. Eu já falei que esse ano a nossa Porsche veio. Eita! Não, ele veio. É muita simplicidade. A avó do Oliver mora num bairro bem humilde de Várzea Grande. Nossa, que, essa foi louca. tipo assim, que você não vai ver um carro Essa esportivo passar ali. E aí a gente Mas ali não tem brincando, asfalto, lá no Serra Dourada de Várzea Grande. E bem assim, você não vai ver um carro esportivo ali, Sim. gente. Pelo amor de Deus, do nada a gente chegou. Cara, E a gente conversando sobre Porsche. Não passa uma Porsche não, eu azul vou ver do aqui, jeito papai, uma que ele é. 911. Ele só não falou a 3 cor. anos. E aí passou a 911 acelerando. A gente falou, não. É A lei da... A gente jura. Passou, Gente, foi bem forte. Eu Aonde a gente vi, vai, na a maior gente vê. simplicidade. Eu chocado com essa experiência que eu tenho. E aí eu falei que ia ver. Normal, isso aí Cara, a andando. simplicidade da criança, a gente via. E é engraçado quando a Bíblia fala ser simples como uma criança. É isso, não é você ter a mente, tipo assim, a ingenuidade. Mas você ter o coração simples. Vai acontecer, Não analisa independente de qualquer coisa. Vai acontecer, eu acredito. E o Oliver ensina muita fé pro Apolo, muito. A moto foi assim, quando ele deu a moto de motocross. Ele falou assim, filha, acredita que vai acontecer. Tudo que você acredita vai acontecer. A gente já tinha comprado a moto. A moto ficou uns 2 semanas lá na empresa. A gente só trabalhando a fé. Quando ele, fez uma oração que o Oliver viu que era muito sincera, no outro dia chegou a sua moto. Vamos lá que o senhor, sua fé fez pra nós. A gente treina eles no caos muito. A É, gente já coloca ele em crise antes da hora. isso. Ele Mas tá vendo o a televisão? Oliver, Tô, assim. não vai assistir hoje. Aí ele fica olhando com ela apagada. Ela é só sábado. Agora ele admite que alguns dias ele tá assistindo, mas ele fica com a televisão desligada, e só no sábado. Aí ele esquece. Não, é sábado. Não, já é domingo. Era ontem, você esqueceu. Então, o problema é seu. E não acumula. Aí esquece, aí na outra semana a mesma coisa. É muito forte. Então, é esses olhares, sabe, que a gente faz, assim, é bem diferente. Mas uma coisa que é interessante de ensinar as crianças é você treinar a fé intencional. Você como pai, ou como mãe, você é Deus na vida dele. Então, você consegue fazer esse treinamento. E depois, é como se fosse pegar no tranco. Você empurra, ele pegou, depois ele anda só. Entendeu? Ixi, ele já Porque o pede mundo vai depois. fazer, vai Ai, ficar Senhor, eu tranquilo. quero isso. E você fala assim, nossa, tá ensinando com bens materiais, você vai ter que usar tudo que você tem. É. Se hoje é isso que ele quer, vai nisso, ele vai Você não viu a música entender. que estourou aí? Falando lá do Zé. Gente, que Você tá loucura, né? entendendo? Então, você tá usando, o diabo não quer saber, mano, se você sabe ler inglês ou você tem cognição, irmão. Sim. Usa e propaga. Isso E mesmo. nós não vai poder usar. Você tá Ai, entendendo? a gente entendendo ou não, as coisas vai se manifestar. Se a pessoa uma música dessa na sua casa, com o somzão ligado, você cantando, você não sabe nem que tá entrando. Você entendeu? Então a gente tem que usar tudo que a gente tem. Se é a fé através dos bens materiais, que entre agora. Vai entrar, Sim. deixa germinar. Ele precisa acreditar que isso existe. Depois você vai moldando conforme o coração. E desse da moto foi interessante, que foi primeiro a roupa, depois foi a camisa, depois foi a calça e depois foi a moto. Porque é assim, não vai Sim, vir um melhor. isso. Sempre vai ser uma construção. Antes do carro tem a carteira. Antes da carteira tem o desejo de ter um carro. Tem o desejo de dirigir, tem o desejo, tem alguém que você viu, que você admira que dirige. Nunca vem. E entra naquilo que eu falei, a sua intimidade, a sua identidade, ela vai ser moldada. Você cresceu num lar estrutural, você vai ter ou o desejo inverso, porque normalmente inverte, né? Ou você vai repudiar muito, ou você vai querer muito. Então, por exemplo, filhos de pastores. Não é só porque é filho de pastor que vai ter o conhecimento do Senhor, não. Pelo contrário, hoje muitos filhos de pastor, tipo assim, sai fora. Sim, porque sim. repudiou aquilo que viu dentro de casa. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma mulher, né, amor, que eu fiquei indignada. Ela falou assim, nossa, meu marido,
A filha sofreu um acidente, o homem é pastor. A filha sofreu um acidente, o pai e a filha brigam muito, eles estavam brigados demais. Aí a mulher foi no hospital com a filha, o marido achou ruim, saiu de casa, falou que não queria mais, e no mesmo dia foi no culto, pregou sobre família. Pra ela foi o cúmulo. Ele é pastor, pra ela foi o cúmulo. Meu Deus. Ela, você acha certo? Aí as pessoas já vêm muito com religiosidade. Você acha certo eu largar? Eu falei, olha, eu não acho certo você largar. Eu acho certo se o senhor da família, você vai lutar por ela. Errado ou não, você vai lutar. Se o seu esposo é um pastor e precisa de uma exposição, você já sabe, pede pro senhor como que você vai expor ele, porque isso não é certo. Isso mesmo. Então você precisa ser sábia na maneira como se posiciona, mas largar, pode ter certeza que não é a opção que o senhor tem pra você. Isso é verdade. É muito louco. Me deu 1 hora e 1 minuto. Então bora, João, bora, João. Vamos. Meu Deus. É isso, né, amor? Fechou. Então tá aí, pra deixar registrado, tem Ó, vale de novo, por favor. Tem 2 horas de podcast. devocional de 1000. De 1000, ó. Mentoria de um dia com ela, mostrando tudo pra você fazer o livro. Sim. Glória a E Deus. os 2 convites, se ela quiser. O talk Sim, show, por lógico. Essa favor. semana a senhora pergunta que dia que é. Não, Ó, eu a já gente vou tá- começar amanhã. Amanhã A já gente, vou começar. hoje, a gente tá querendo abrir a agenda, Sim. né? Lá pra abril, maio, até... A gente vai demorar um pouco mais pra abrir esse ano a agenda, né? Sim. A gente tá ajustando, mexendo com mudança. Então, hoje a gente vai abrir lá pra maio ou junho. Mas eu te aviso. É tá um bom. por mês, quem sabe, né? Não Até seja... lá você já tá com o livro. Até lá já tá com o livro, verdade, verdade. Já dá pra Já dá levar lá no palco, já... Olha, ele tá fazendo... Eu vi o velho, não. Mas já dá pra aproveitar, já... já. Eu sei que não, isso não vai surgir do seu coração, mas eu te falo, eu te dou liberdade. Aproveita a oportunidade de ser gravado também pra todo o Brasil, de lançar. Aproveitar, monta uma estratégia e lança no talk show o livro também. Sim. Entendeu? Quem sabe aí no dia que você tiver o livro, você já lança lá. Ai, meu Deus. É só Deus que faz isso. É o último teste que eu precisava. Deus falou pra me fazer o lançamento do seu livro também. Eu não queria falar e ela falou. Ai, eu já tenho o lançamento online. Obrigada, meu Deus do O céu. lançamento É só online. Deus que faz O isso. João vai lá, né, João? Por favor, né? Vai lá, ficar nos bastidores também. Vai João, vai Érica, vai Sim, lá. não, todo mundo, a Vai igreja todo toda lá. Meu Deus, eu amo como Você acredita que eu tinha sentido? Foi por isso que eu dei uma recuada. Ai, viu? Então a última vinha dela. Sentou. Mas essa Glória a Deus, né? Olha, eu tô impactada com tudo aquilo que você carrega. É muito Amém. pouco tempo, né, gente, que a gente Sim. tem aqui. Mas eu tenho certeza que nós vamos trazer ela novamente, Sim. porque eu creio que nós vamos abordar outros temas, Sim. né? E eu tenho certeza que Deus tem algo para entregar através da vida dela. Amém. Eu quero que você, nesse momento, deixe aí uma mensagem para essa mulher, agradeça, né, essas mulheres que estão nos assistindo, Sim. né? E eu creio que ela não vai perder esse episódio, vai compartilhar para Sim. outras e vai alcançar milhares de mulheres. Primeiramente, eu queria agradecer a você, toda a equipe aqui que está aqui fazendo isso acontecer. Eu vejo que isso vai ultrapassar nações. Tudo que é gerado nesse podcast é verdades que libertam essas mulheres. Então, muitas mulheres passam por momentos difíceis. Muitas estão passando nesse momento nos assistindo. Talvez você está aí num sábado à tarde, lavando roupa, limpando casa, ou até mesmo desfrutando e ouvindo uma palavra que te edifica. Uma mensagem que eu poderia falar com muita clareza que mudou a minha vida é: não ande sem uma palavra do Senhor. Busque a sua palavra, busque a sua promessa. E quando eu falo palavra, não é um versículo da Bíblia. E sim, uma promessa que o Senhor na Bíblia tem mais de 4.000 promessas. Procure a sua e vive embaixo dela, sabe? Eu tenho muito claro a promessa que eu vivo. E isso, a minha casa move todos os dias, dorme e acorda em cima dessa promessa. Então não anda vagando no mundo. Você é uma mulher, você carrega uma mensagem poderosa dentro de você. Através de você tem nações, tem gerações que dependem do seu sim, do seu posicionamento. E lembre-se que o maior testemunho de Jesus foi o transbordo. Assim como eu e assim como você que está nos assistindo, nós nascemos para transbordar. Eu me sinto viva fazendo isso. Acredito que você também, toda mulher que experimenta do transbordo verdadeiro, ela se sente viva. E nós nascemos para transbordar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ah, Duda, tô com um problema no casamento. Escreve um livro, como manter um casamento em meu caos. Você tá aguentando, você tem o que
transbordar, tem pessoas que precisam do seu sim. Então não desista, procure uma promessa, vá atrás, dê a vida pela palavra que o Senhor entregou para você e viva nela, não desista. Hoje temos muitas mulheres que podem te ajudar na sua caminhada, tem a pastora Leidiane, tem a mim também, fico à disposição. Então hoje tem pessoas que podem te ajudar a construir um legado, um propósito que te edifica. Gente, algo que o Senhor me fez lembrar. Na quinta-feira, no culto de mulheres, é algo forte, tá? Eu não esperava que ela ia no culto. Ela me mandou mensagem, falou assim, pastora, me manda a localização. Eu enviei para ela. E quando ela chegou lá na igreja, eu falei, ela veio. E naquele momento que eu estava ali, eu precisava tanto de uma resposta, porque às vezes você tem que dirigir o culto, você tem que liberar sobre a vida daquelas mulheres, mas naquele momento eu estava pedindo um abraço. E quando eu fui cumprimentá-la, ela me abraçou e ela me entregou algo do céu, que foi algo que eu tinha conversado com o Senhor dentro do meu quarto. O que eu quero dizer para você, mulher, por muitas vezes nós queremos ouvir, talvez, de um profeta lá de longe, sabe? E naquele momento, eu quero dizer para você entender aquilo que você carrega é profético, sabe? Quando você me abraçou e entregou aquilo, foi quando o Senhor disse ao meu coração, filha, eu estou contigo, não temas, sabe? Quando você liberou aquilo sobre a minha vida, eu falei, Senhor, eu não conheço ela, só pelo Instagram. E o Senhor me trouxe até aqui para liberar sobre a minha vida algo que eu pedi ao culto. Sabe o que é isso? Sabe? É o Senhor dizendo, filha, eu uso quem eu quero, na hora que eu quero e no momento que eu quero. Então, eu quero dizer para você, eu quero liberar sobre a tua vida esta tarde. Que o que o Senhor tem para ti, filha, é muito grande. O que Ele tem reservado para tua casa e para tua família é muito grande. O que o Espírito Santo tem, aleluia, contigo nesta terra é muito grande. E prepara, filha, prepara, porque não ficarás só aqui, diz o Senhor. Não ficará só neste lugar, diz o Senhor. Prepara, porque vou eu levar vocês para outro país. Vou soprar o nome de vocês de uma tal maneira que tu vai dizer, Senhor, como foi que isto aconteceu? O Senhor sonda o teu coração, o Senhor sonda a tua mente, sabe, aleluia, a humildade que você carrega sobre a tua vida. Continue firme, continue, aleluia, porque o Senhor responsabiliza por tudo aquilo que você for fazer. Pai, nesta tarde eu quero declarar sobre a vida da tua serva, da tua filha, Pai. Senhor, Pai querido, os sonhos, os projetos desta família vão concretizar. Eles nem imaginam o que o Senhor tem reservado para eles, é muito grande. Oh, Espírito Santo, fortalece, Pai, este casal, fortalece essa família, Senhor, e que eles possam, Pai querido, Pai amado, ser boca de Deus para esta nação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a vida dela, né? A você, mulher que está nos assistindo por mais um episódio para a glória de Deus, do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Compartilhe, convida uma amiga, sabe, para assistir, para compartilhar com outras. E eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês que tem abraçado esse projeto. A todas, a equipe, ao nosso Ministério ADEMAC que tem abraçado, né? A Laia, todos que estão aí, né, na retaguarda, nos ajudando, na intercessão. Deus abençoe a vida de vocês e continue conosco, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração de vocês, mulheres fortes em tempos difíceis. Manda um beijo para agradecer. Um beijo, mulheres. Mais uma vez, obrigada por assistir. Compartilha, comenta, façam perguntas que a gente vai estar respondendo. Já deixa aqui no comentário as perguntas de vocês, que eu tenho certeza que na oportunidade a gente vai responder. Então, um beijo, bom final de semana, boa semana e vamos juntas. Beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio, em nome de Jesus.